Boa noite, meu amigo tricolor. Boa noite, minha amiga tricolor. Tricossauros da área, mais uma terça-feira de Tricossauros. E quando a gente fala de Tricossauros, a gente fala dos grandes momentos da história do São Paulo, a gente fala de grandes nomes da história do São Paulo, sempre para exaltar as glórias que vêm do passado. Meu Deus, como a gente tem história, como a gente tem alegria, né? Como a gente tem conquista e como a gente tem gente importante, como eu sempre falo, que ajudou a costurar as estrelinhas aqui em cima do distintivo. Que momento maravilhoso e que momento fantástico poder ter o presidente Fernando Casal de Rey, a gente que tanto admirou o trabalho do presidente Fernando, a gente que tanta alegria teve com o presidente, com o diretor Fernando Casal de Rey, ter uma honra, né? A honra gigante e a oportunidade de poder ter uma horinha e pouco aqui, em contato com o fantástico, sensacional São Paulino, presidente Fernando Casal de Rey. Maravilhoso, a gente... Olha, presidente, nós já tivemos aqui Rubens Francisco Minelli, nós já tivemos Oscar Bernardi, já tivemos Mário Tilico, já tivemos Sérgio, tanta gente que fez história no São Paulo, mas o senhor, eu vou falar, viu? O senhor só ganhou o troféu do mais especial dos São Paulinos na casa aqui do Tricossauros. Sinta-se em casa e muito obrigado, viu, presidente, pelo seu tempo. Muito obrigado, Rony. Você está sendo tão gentil e generoso que eu já quase não caibo na tela, viu? Daqui a pouco eu não caibo na tela. Não é nada disso, eu sou apenas mais um que teve a honra e teve a oportunidade, que nem todos têm. Tem grandes São Paulinos, talvez até mais do que eu, sem dúvida, e que não tiveram a oportunidade. Eu, felizmente, tive, procurei exercer da melhor maneira possível. Eu posso dizer que eu me doei sempre ao São Paulo mesmo, isso é uma verdade. Se não fiz mais, foi por incompetência, mas eu tentei fazer o máximo que pude. Mas a história do São Paulo, de glória, essas estrelinhas que você falou aí, eu acho que elas começam no porão da igreja, lá quando começou um grupo de idealistas, né, vieram com as 11 camisas e começaram a fazer um time de futebol com aquela humildade, mas com aquele idealismo, aquela perseverança. Aliás, que é uma característica de nossa gente. Eu digo que o São Paulo não é de ninguém, o São Paulo é de sua gente, ou nossa gente. Eles começaram, tiveram a sequência de mais alguns na mesma linha de idealismo, geraram um nível de credibilidade tal que foram seguidos pelos torcedores, foram formando um grupo até aquela história do desfile do Pacaembu, onde o mais querido foi aplaudido de pé, Uhum. talvez pelo reconhecimento do público, pela perseverança e o esforço estoico daquela gente que saiu do porão da igreja e transformou São Paulo numa realidade, um sonho. Depois tivemos outros sonhos, né, dando um pulo aí de um pouco de tempo, alguns anos, não tanto, que foi do estádio, né? Carregada a bandeira pelo nosso querido patrono Laudo Natel, que dizia que o nosso sonho era muito grande, que o Pacaembu seria pequeno e nós teríamos ter um sonho maior que o Pacaembu. E aí começou o que parecia uma coisa hipotética, começou a se tornar realidade. Com os São Paulinos, volto a dizer, torcedores, apoiando pela credibilidade dos que conduziam, doando de tudo para construir o estádio, desde cimento, tijolo, desde que a alma que fosse possível, frequentando e dando renda. Então eu digo que o São Paulo é muito mais do que um pequeno grupo de pessoas, este ou aquele que é responsável, é a nossa gente. A nossa gente tem uma raiz, um pedigree extraordinário e que enfrenta desafios, e aí foi seguindo, né? Eu tive a honra de fazer parte já no final, já na mudança da Avenida Ipiranga para o Morumbi. Eu comecei praticamente nessa época, né? Eu comecei a conviver um pouco mais com o futebol no início dos anos 70. Eu era um simples torcedor, entrei como sócio em 71 e segui a delegação para ver os jogos. E fui me aproximando dos diretores, ficava junto, tal, era o Herman Koester e o Manuel Poço, e começaram a conviver Manuel Poço. comigo, o Manuel Poço. E por uma questão até que não alheia à minha vontade, evidentemente que
quando eu acompanhava jogos mais longe, como Minas, que o grupo voltava de avião, o Forlan e o Gerson pediam para voltar comigo porque eles tinham pavor de avião. É medo de avião. Medo de avião. E aí eu os trazia, imagine, Belo Horizonte a São Paulo, uma vez nós levamos 9 horas, né? O Gerson Eu falou oito imagino. horas e meia. O Gerson falou 8 horas e meia, e nós todos os outros falamos meia. E eu aprendi muito com eles, né? E o Forlan depois trouxe a família, e a família começou a conviver com a minha família, nós jogávamos futebol no meu sítio, e foi se criando Uhum, uma relação de amizade, de aprendizado do que é o futebol, nas entranhas, porque eu era só um torcedor, não era nada. Eles se abriam comigo, brincavam, a gente interagia. Esse é um pedaço da história do iniciozinho, né? Eu fui diretor de uhum, atletismo em 71, você imagina, atletismo, por uma uhum. coincidência, porque eu ia para o estádio para correr na pista, para poder jogar futebol com eles, tentar acompanhar um pouco essa turma, que depois veio o Pedro Rocha, a coisa foi engrossando. É, E nós jogávamos no meu sítio, eu precisava ter uma certa qualidade mínima, né, de condição física. E aí, não ficar correndo na pista, um dia me pegaram para ser diretor de atletismo. É uma loucura, mas eu tipo não assim, ó, tinha. aquele cara corre bem lá, ó. Vamos, É, vamos chamar ele para ser diretor. é o único que nos prestigia. E eu era só sócio, não era nada, né? Mas Uhum. eu acabei aceitando, porque eu achei que seria Opa! uma afronta ao São Paulo ter um convite, Uhum. por menos que eu entendesse, né? O diretor de esportes amadores falou: não, você vai lá e se vira, vai pelo teu bom senso, que eu acho que você consegue. Eu fiquei 2 anos, né, fazendo como diretor de Uhum. atletismo, continuando a atividade com meus amigos, que era o Forlan, aí veio o Pedro Rocha, que se engajou também, família dele. Nós fomos criando uma simbiose e, na verdade, eu fui aprendendo a linguagem do boleiro, do Olha futebolista, só. e que se abria, Uhum. porque eu não era nada, então eles podiam falar qualquer coisa, né? Porque eu era só um torcedor, né? Então a coisa foi ganhando corpo e, de repente, eles, por eu continuar acompanhando a delegação, etc., me fizeram um convite para ser conselheiro. Eu recebi com uma enorme surpresa. Eu falei, mas por quê, né, que eu vou ser conselheiro? Não, porque você se interessa muito pelo clube, e poucos se interessam tanto, né? Por se vai Olha pegar só. para ser diretor. Foi essa conversa do doutor Arnaldo Ruick, todos aqueles que mais antigos sabem o que eu estou falando. Ele falou, não, mas eu tenho essa missão de te convidar, porque eu recebi do Manuel Poço e do Herman que você é o que mais se interessa, que você acompanha. Falei, mas eu faço isso como torcedor, eu não imaginei nunca ser dirigente. Eu era torcedor da Geral do Pacaembu. Eu sou de moleque. E quando eu ia lá, o jogo era diurno, ela estava quente, eu precisava comprar um jornal para sentar em cima. Era de concreto, ficava quente, né? Era É. terrível. E eu assistia praticamente todos os jogos do São Paulo, que começou com meu pai me levando, ele levava na grade, ele gostava de assistir no alambrado, você imagina. Eu tenho lembranças dessa época incríveis, uma que o São Paulo venceu o Palmeiras por 5-3, e o Dino fez um gol de cabeça da meia-lua, isso ficou na minha memória gravada, Olha né? que maravilha. Tem Uhum. certas coisas que ficam. Eu me lembro do primeiro jogo que eu fui, foi um São Paulo e Corinthians, em 1950. E eu não entendi absolutamente nada daquilo, etc. Eu só vi que no fim do jogo houve um gol do Friaça de Canela. Faltavam 5 minutos. E Olha eu só. Uhum. fiquei com essa imagem na memória, porque o meu pai falou, olhou no relógio e falou: faltam 5 minutos. E eu nunca esqueci isso. Eu vi, o Leone ainda jogou, mas eu não entendi absolutamente nada. Eu tinha 5 anos de idade. Mas você vê que fixou, né? E aí por Uhum. diante eu fui tendo oportunidades à medida que eu me envolvia, que eu procurava aprender, sempre ligado ao futebol, mais que tudo. Cheguei a ser diretor adjunto de esportes amadores em 78 a 80, mas não era a minha praia, vamos dizer, não era a coisa que eu tinha mais facilidade, mais desenvoltura. E aí eu fui convidado, na época, pelo Jaime Franco, que era diretor de futebol do Dr. Galvão, Dr. Antônio Lima Nunes Galvão, No Galvão. e convidou porque ele sabia que a gente jogava, que eu conhecia os jogadores. Falou assim: o teu lugar é por aqui, fica por aqui e tal. Aí o Jaime teve que se licenciar por conta de alguns problemas na empresa, eu acabei ficando no lugar dele.
E o clube ainda estava mudando da Avenida Ipiranga para o Morumbi, não tinha sala para o futebol, não tinha nada, era muito precário, né? Mas eu fiquei em 80, 81, consegui ficar e fiz o que. E nós tivemos a felicidade de vencer o bicampeonato em 81. E aquilo foi se consolidando, né? Realmente nós tivemos, era com grande esforço, nós tivemos algumas passagens curiosas. Desculpa, eu estou falando tanto, vocês não me fizeram nenhuma pergunta, viu? Eu estou sendo até indelicado. O senhor aqui hoje é o homem para falar hoje. Que uma coisa acaba tendo um pouco a ver com a outra, né? Porque naquela época nós tínhamos alguns jogadores já nos anos 80, e nós resolvemos partir para uma equipe um pouco mais consistente. Aí conseguimos, nós tínhamos um jogador chamado Ailton Lira, que era um grande jogador do Santos, etc. Veio do Santos. Exato. E um clube da Arábia acabou contratando Ailton Lira por um valor de $400 mil na época, que era muito dinheiro, e com 200 nós contratamos o Oscar zagueiro. Só. Isso em 80. E aí, na sequência, como sobraram mais 200, nós vamos buscar o Marinho Chagas. E aí começou a formar um time. Só o Oscar e o Marinho Chagas, é só isso. Claro, o time ganhou corpo, né? Dario Pereira começou a jogar de quarto zagueiro, etc, etc. Eu tinha também, não posso esquecer, nesse ato que eu fiz aí, dos anos 70, que eu acompanhei muito, já nessa época do Forlan, Pedro Rocha, Gerson, eu viajava com eles, e acompanhei muito a trajetória do Dr. José Douglas da Lora, que foi diretor de futebol, com o Poi como treinador, e eu não posso deixar de falar isso, porque é histórico, é fantástico, eles conseguiram 46 partidas invictas, eu acho que isso jamais voltará a ocorrer no São Paulo. Tomara que sim, mas... Sensacional. Pouco provável. Dr. José Douglas da Lora, José Poi, Pedro Rocha era o maior jogador naquela época, quando ia excursão no Nordeste, a gente não ganhava por menos de 5 gols. Então ficou famoso, né? Tinha uma brincadeira até que São Paulo aconteceu no Nordeste e tal, mas o fato é que eram épocas gloriosas, tanto quanto as que sucederam, né? Os anos 70. Nós somos campeões em 70, 71, vocês lembram, né? O Gerson foi um extraordinário jogador, nós vencemos, foi bicampeão paulista 70, 71, e depois entrou o doutor Dalora, que deu sequência nessa trajetória vitoriosa. Aí em 90 é que eu acabei entrando, né, na própria ausência do Jaime, eu assumi o futebol, com o doutor Galvão sempre nos dando total apoio. E já naquela época, junto com o Jaime, nós montamos uma equipe de administração do futebol, não era um diretor. Nós tínhamos 3 ou 4 diretores dividindo funções, né? E eu vi que isso funcionou muito bem. Porque sozinho você é igual equilibrar prato, vai cair 1 ou 2 caem, não tem jeito. Você divide, os pratos ficam lá. Então nós montamos uma equipe, o Jaime montou, e nós continuamos a tocar aquilo de uma forma eficiente, e não era fácil. Mas chegamos a um bicampeonato paulista, 80, 81, Dario Pereira aí já jogando como quarto zagueiro. Você sabe que o Dario veio em 76, 77 como meia esquerda, né? E ele jogou como meia, aquela final com o Atlético em 77, 78, né? Mas aí a coisa foi ganhando corpo, ele foi ficando para volante, aí ele teve uma sucessão de contusões estranhas com o joelho, problema. Quando eu cheguei em 90, ele estava praticamente encostado, ele não estava participando mais. Mas nós incentivamos muito e ele acabou se recuperando, porque era o jogador que você estava investindo em algo que tinha qualidade, né? Verdade. E ele foi também, junto com o Forlan e com o Pedro, se aproximando mais familiarmente, porque ele era muito introvertido, o Dario era, ainda até hoje, muito introvertido. Para arrancar alguma coisa dele é dificuldade. Acabou ficando noivo no meu sítio, eu fui padrinho de casamento dele, então aí melhorou muito, né? Ele se sentiu acolhido, né? Porque o pessoal que vem de fora, Rony, tem muita dificuldade de adaptação a nível social. Eles precisam de acolhimento, eles precisam se sentir acolhidos, porque eles
são tímidos, não sabem a quem recorrer, passam situações que não precisavam passar. E isso eu entendo que como fundamental. Não é só trazer um grande jogador, é dar a ele suporte social. Entendeu? Isso foi aprendi de tanto conviver com eles. Eu me lembro que na época do Forlan, a família dele jogava bola. O Diego Forlan jogava com meu filho Forlan, meu filho Tiago, lá no nosso sítio. Vê que mundo. Até hoje eu interajo com o Forlan. Nós somos amigos de família. É gostoso isso, uma coisa que nasceu de um torcedor. Né? Mas eu já falei tanto que acho que daqui a pouco não sobra nada, né? O presidente fez uma cronologia, uma linha, né? Uma linha do tempo fantástica. O presidente foi buscar o Friaça. Para quem não sabe, o Friaça fez o gol no Maracanã, no Brasil, contra o Uruguai. A gente abriu 1-0 o gol do Friaça, né? Que depois jogou no Vasco. E o presidente falou do Friaça, falou de Pedro Rocha. Você não falou de Pedro Rocha. Falou de carregar no carro. Você imagina você num carro de Belo Horizonte a São Paulo conversando com o Gerson e com o Forlan. Depois disso eu posso morrer, porque não vai sobrar mais nada para fazer da vida, porque são momentos maravilhosos. O presidente raiz, hein? O presidente Fernando é o presidente raiz. O cara começou correndo, aí virou diretor de atletismo, aí foi para o futebol, aí se interagiu, né, com os jogadores, com esse universo maravilhoso que tem o São Paulo. Eu falo para as novas gerações, viu, presidente? A gente sempre fala, eu, Alex Prado, o Fernando Benincasa que não está aqui, o Fernando Benincasa teve um desconforto. A palavra da moda é desconforto, né? Mas tudo bem. O Fernando Benincasa teve um desconforto e não veio para o jogo. Então, o nosso Flavião também está aqui, claro, como estaria. E a gente fala muito isso. As novas gerações têm que saber a história do São Paulo. Para falar do São Paulo, precisa saber a história do São Paulo. Não dá para falar do São Paulo se não saber a história. Senão, não fecha o pacote, né? Mas, enfim, o Alex Prado, meu querido, você vê como é que o presidente começou, né? O presidente começou como um presidente começa. Com essas histórias todas, meu irmão, a gente fica, que eu vou falar, fica até arrepiado. Boa noite, Alex Prado, meu querido. Boa noite, Rony. Boa noite, Flávio. Boa noite, presidente. É uma honra tê-lo aqui conosco no Tricossauros. Como o Rony disse, o Tricossauros cada vez melhor. E o pessoal aqui nos comentários aqui já está mandando um forte abraço para o presidente, dizendo que é uma das melhores lives. Isso porque nem começou. O pessoal já está dizendo que é uma das melhores lives do Tricossauros. E eu aqui ao lado, eu estou do lado aqui, ó. O presidente Fernando está aqui do meu lado. E eu vendo ele, participando de uma live juntamente com ele, eu vejo hoje aqui presente um símbolo do São Paulo vencedor. Porque o Fernando Casal de Rey, ele representa uma época, um período onde o São Paulo sempre foi referência, modelo, organização, e a gente sente muita falta disso nos tempos atuais. E eu já começo com uma pergunta aqui para o presidente, que um seguidor aqui ele já pediu para fazer. 1900, qual é a data que ele passou aqui para mim? Deixa eu ver certinho aqui, para mim não falar besteira. 1930, 26 de janeiro de 1930 ou 16 de dezembro de 35? Isso é uma polêmica danada. Eu só quero fazer uma observação. E desse interregno aqui, eu já recebi uma bronca aqui da minha família, diz que eu estou fazendo monólogo. Já me deram. Imagina. Que eu preciso me segurar um pouco. Bem-vindo o seu monólogo. Bem-vindo o seu monólogo. Eu vou embora. Entendeu? Mas, na realidade, essa é uma discussão muito antiga. E tem 2 ou 3 lados, né, que defendem teses diferentes, mas eu acho que as duas são válidas. O São Paulo teve um interregno, né, e voltou em 35, começou em 30, era mais ligado ao paulistano, aquela história toda, e depois era uma coisa mais de elite, eles não quiseram entrar no profissionalismo, e a coisa ficou meio parada, e um grupo de pessoas que assumiu esse clube em 35, resolveu dar sequência àquilo que aquele primeiro grupo deixou de dar, abandonou. Então, existe essa coisa de alguns dizerem, não, quem tem valor mesmo são os que enfrentaram, e os outros largaram, e nós que enfrentamos, nós não, porque já não tem mais nenhum vivo, mas nós, na época, falavam que eles tinham tomado a coragem de enfrentar.
aqueles que enfrentaram merecem, então, a data de fundação. Na realidade, para nós, tudo bem, acho que as duas são válidas, e eu acho que nós tivemos glória também, que acho que foi 31 que nós ganhamos um campeonato, mas não é só por isso, a história teve uma pequena interrupção, mas houve sequência. Não teria sequência se não tivesse havido a primeira. Então vamos dar o crédito para a primeira, porque eu acho que não deixou de ser um início tumultuado ou não, conturbado ou não, mas na realidade teve uma sequência que foi feliz, porque nos trouxe aos dias de hoje, né? De um porão de igreja para um dos maiores patrimônios do mundo de interclubes, porque a parte social faz parte do patrimônio nosso, ela é una e indivisível, São Paulo é una e indivisível, nasceu tudo junto, e é um patrimônio extraordinário que raríssimos clubes têm, e terão possibilidade de ter, com uma conexão entre o social e o futebol. Eu voltei a falar muito. Agora vamos de novo, Alex. Você me fez uma pergunta. Vamos a mais uma, né? Presidente Fernando, feliz daquele que tem 2 aniversários para comemorar, né? Eu comemoro os 2. Eu compro bolo nas 2 datas, viu, Alex? Aí pelo menos eu faço 2 festas. E tem mais. Eu sempre lembro o seguinte: se eu não comemorar 30, eu não considero o Frederich nosso. Aí eu cometo uma heresia também para a história do futebol, né? Isso, como eu gosto de ter os melhores jogadores, né? Eu puxo um pouquinho o Frederich também. E para ter o Frederich eu preciso em 30. Mas, enfim, como sempre, né, o presidente explicou de uma maneira maravilhosa. Flávio Marques, meu querido Flávio Marques, o DNA da notícia tricolor. Quando eu preciso de alguma informação muito detalhada e muito apurada, que tenha número, eu recorro ao Flávio Marques, que é impressionante, o Alex chama ele de calculadora humana. Meu Deus do céu, como esse cara é uma fera, a gente gosta muito e tem o prazer da amizade e a satisfação da amizade do Flávio. Boa noite, Flávio Marques. Você está contente aqui com o presidente, aqui com a gente, meu querido? Muito contente, Rony. Boa noite, Rony. Boa noite, Alex. Presidente Fernando Casal do Rei. Muito contente, como sempre, quando eu tenho a oportunidade de participar aqui com vocês no Tricossauros, onde se discutem temas relevantes do São Paulo. E eu acho que hoje a gente tem aqui uma pessoa que, assim como a grande maioria de nós, começou na arquibancada, foi demonstrando seu amor e, naturalmente, acabou assumindo até muito mais como um ônus, sem ter bônus. Então, pessoas que se doaram e que realmente construíram tudo isso que nós temos hoje. Eu já falei boa noite para audiência, sempre muito qualificada, uma audiência muito boa aqui dos Tricossauros. E, presidente, eu gostaria de pegar um gancho quando você falava sobre o Dario Pereira. Então, eu queria saber até que ponto, quanto foi importante a chegada do Oscar e essa amizade que se fez entre eles, e como foi exatamente que o Carlos Alberto Silva acabou chegando à conclusão que o lugar do Dario era ali na 4ª zaga, presidente? Essa história é um pouco longa até, vou voltar a falar um pouco sobre isso. Mas quando eu assumi em 80, o Dario já fazia parte, que ele foi campeão brasileiro com o time em 78. Tá? Mas depois de um certo tempo, ele começou a ter alguns problemas de articulação, etc., e foi ficando meio que encostado, a ponto de julgarem, no final dos anos 70, de que ele não queria mais, não queria ficar no Brasil, que aquilo era um pretexto para ir embora. E ele me chamou um dia, ele falou: você acha que eu faria isso? Eu vou jogar minha carreira no lixo? Falando isso para mim quando eu assumi em 80. Falei: não, Dario, eu já conhecia ele do sítio, tudo. Eu falei: não, Dario, agora eu sou diretor, eu quero que você tenha uma oportunidade e você vai determinar o seu ritmo. Quando você puder, você vai jogar, porque ele tinha dificuldade, sentia dor, e ele falou: eu tenho limitação, enquanto eu sentir isso eu não consigo render. E ele tinha um problema também, a nível social, porque o Dario vinha de uma família constituída no Uruguai, e aqui ele não tinha família, ele só convivia com a minha eventualmente. Ele vivia na casa do atleta, que eram 6 ou 7 jogadores, simultaneamente no mesmo local, e ele não se sentia confortável, não tinha privacidade. Eu consegui, conversando com o Jaime, que era diretor comigo, e com o doutor Galvão,
que nós fizéssemos um empenho, afinal de contas ele tinha demonstrado um grande potencial, para alugar um apartamento separado para ele. Que era isso ou perder o jogador, porque ele não estava se achando. Bom, aquilo deu a ele um outro ânimo. Ele mudou de expressão e começou a se dedicar e fez o tratamento médico, que era o Dr. Zé Carlos Ritt, na época, o médico, que depois faleceu com câncer no cérebro. Era um grande parceiro, amigo, que nos deixou prematuramente. E o Ritt se empenhou muito com ele foi se recuperando na fisioterapia e começou a treinar. No início, o próprio Carlos Alberto já estava descrente dele. Como todos, acho que não tinha ninguém que acreditava no Dario. Eu tive dificuldade até para convencer o Dr. Galvão e o Jaime para que vamos dar uma chance. Não, melhor trocar ele por outro. Falei, não, calma, porra. Ele não mostrou que tinha coisa, vamos dar. Aí ele ficou de volante, mas só treinava. E como ele tinha perdido a credibilidade, eu dizia a ele, Dario, o treino para você é a Copa do Mundo. Você tem que mostrar mais que tudo no treino, para que você vai convencer a imprensa que vai pressionar para você voltar. E ele acreditou nisso, e começou a treinar cada vez melhor, etc. Mas ele ainda, por conta da descrença, já ficou no banco, já houve uma evolução. Isso foi um recomeço de carreira, o Dario teve um recomeço de carreira. Ele ficou no banco, e o Gassen, não sei quem lembra do Gassen, que jogava... Lembro. Nós ainda não tínhamos o Oscar, era o Gassen e era um outro rapaz que era um muito bom zagueiro também, mas era o Gassen e o quarto zagueiro. E aí nós fomos um dia jogar em Bauru, era um campo muito ruim, como os campos do interior, que o carneiro comia a grama, né? A grama não tinha cortador de grama, era carneiro, então tinha de tudo ali, o carneiro e suas obras, né? E você jogava num campo cheio de buraco. Bom, num determinado momento o jogo estava 1-1, o Gassen torceu o tornozelo e saiu, e o Carlos Alberto falou, não, mas você tem que ficar, nós não tínhamos um grupo tão grande de jogadores, era escasso, né? Nós não tem o que impor, ele falava com o Dr. Ritt. O Dr. Ritt falou, não, mas ele não está podendo andar, não é que ele não pode jogar, ele não consegue andar, precisa... Nossa. O Carlos falou, bom, então não tem jeito, vai você mesmo, Dário, vai você. Dario baixou a cabeça, ele estava com moral muito baixa com todo mundo, e foi, eu vou para qualquer lugar, né? Eu jogo em qualquer lugar. Foi para a quarta zaga. E como vocês já conhecem a história do Dario, ele jogou muito bem, ele vinha bem nos treinos, né? E ele tinha aquela postura elegante de jogar. E foi muito bem no segundo tempo, e nós vencemos por 3-1 o Noroeste de Bauru. Aquilo já ficou uma certa história confusa até para o treinador. Como é que faz? Aproveita esse rapaz? Não, mas daqui a pouco ele se machuca e vai ficar 3 meses parado? Não, calma, vamos dar uma chance. Esse jogo seguinte, São Paulo e Corinthians, vai o Gassen com bota de esparadrapo, só faltou pôr gesso para jogar, porque era o único. O Carlos não tinha confiança no Dario, ele não acreditava no início na possibilidade do Dario. Ele achou que tinha dado todas as chances, e deve ter dado mesmo, né? Mas que o Dario não correspondia. Mas não correspondia porque não conseguia, né? Por motivos de saúde. Muito bem, aí São Paulo e Corinthians, o Gassen começa o jogo, marcando o Sócrates, né? Isso em 80. Aí, numa determinada jogada, o Sócrates deu um drible dele, ele caiu e o tornozelo dele virou do avesso e ele não conseguia nem levantar quase do campo. O Carlos virou... Eu estava no banco, naquela época a gente ficava no banco. Era muito melhor, porque nós sabíamos as entranhas do que acontecia, vestiário, etc., até conversa no banco. Bom, ele virou, vai lá você de novo, vai você, Dario. Mas desconfiado do Dario, né? Desdenhando do Dario Pereira, né? Era isso mesmo, ele era bravo, tem um temperamento difícil. Ele era uma pessoa difícil, cara. O Dario, sim senhor, pegou e foi lá. Bom, reduziu o Sócrates a quase a insignificância. Foi o maior jogador em campo e ele jogava muito. E não precisa estar falando do Dario Pereira, porque ele demonstrou ao longo da carreira o extraordinário jogador que foi. Daí para frente, Gassen demorou para voltar. Quando voltou, Gassen virou banco. Entendeu? O Dario jogava. E o Dario tinha uma coisa, que ele era quarto zagueiro, mas quando apertava muito as coisas, se colocava o Gassen e ele ia para jogar até no ataque. Porque ele tinha origem de meia esquerda. Fez inúmeros gols de cabeça.
porque era uma estratégia de vem alguém de trás era ele, põe o Gacém e solta ele. Então o Carlos Alberto ganhou uma alternativa tática, que foi muito boa, muito saudável, e o Dario foi crescendo e virou esse grande, extraordinário jogador. Quando veio o Oscar, a dupla foi famosa, quase histórica, né? E depois, na sequência, o Marinho Chagas, e o episódio... Eu quero voltar um pouco atrás, porque eu não posso esquecer de dizer que nós sempre trabalhávamos em equipe. Entre eles, o Maurício Natel, que era filho do patrono Laudo, foi meu parceiro de diretoria, com Jaime Franco, etc. Nós éramos uma equipe não muito grande, mas que sempre trabalhávamos assim. Isso aliviava e dava para que cada um pudesse render mais. Bem, passado isso, o Dario Pereira se firmou, houve episódio do Marinho Chagas. Marinho Chagas estava no Tampa Bay, e o nosso diretor financeiro era o Márcio Aranha, que depois foi meu diretor de futebol em 90, foi junto comigo. O Márcio, o doutor Galvão falou, vocês querem mesmo o Marinho Chagas? Nós falamos, bom, querer nós queremos, agora se vai dar certo, não sei, porque o Marinho tinha uma fama terrível, né? Nós resolvemos fazer uma viagem ao Rio, eu fui até com o Jaime essa vez, para conversar com o Cláudio Coutinho. Cláudio Coutinho nos recebeu muito bem, para falar sobre o Marinho Chagas. Não vamos arriscar tanto, o pessoal lá de São Paulo era mais conservador um pouco, nós queríamos ter mais certezas. E o Cláudio falou, vocês querem o Marinho Chagas? Ele falou assim, sim, o Marinho Chagas, foi teu jogador na seleção. Eu sei. Vocês têm certeza que vocês querem o Marinho Chagas? Por quê, cara? Porque ele não vai ser fácil. Vocês se preparem, porque ele é um garotão, um moleque, maluco, meio irresponsável, mas é um dos maiores jogadores do mundo. Eu falei, bom, agora melhorou, porque o que nós queremos é o melhor jogador do mundo. O resto, nós já temos o Serginho. Vocês têm o Serginho, nós conseguimos dominar bem com o Serginho. O Marinho é mais um. Bom, o fato é que o Márcio foi até Tampa, e trouxe o jogador. Muito bem. E ele era um jogador excepcional, né? Moleque, brincalhão, mas ele alegrava também a concentração. O moleque é dos dois lados. Ele fazia muitas brincadeiras, etc. Enfim, os jogadores, alguns gostavam, outros nem tanto, mas de qualquer maneira ele foi excepcionalmente bom para o São Paulo. Na sequência, agora vamos dar uma certa ordem cronológica. Na sequência, o Zé Sérgio teve uma entorse de joelho e teve que fazer uma cirurgia. Anos 80 para 81 já para 81. Muito bem, o Zé Sérgio era o maior ponta esquerda do Brasil, jogou na seleção, jogou no Mundialito. E o Zé Sérgio teve que fazer uma cirurgia, alguma coisa que eu não tenho mais lembrança exata, nós estamos falando de coisa de 30, 40 anos. Né? E ele ficou muito tempo fora, e nós queríamos ter uma alternativa. Me coube a ideia de tentar o Mário Sérgio Pontes de Paiva. Mário estava no Inter de Porto Alegre. No Inter de Porto Alegre, isso em 81 já. Aí veio o Chico Formiga, substituiu o Carlos Alberto Silva. O Chico falou, bom, jogar a bola, inegavelmente joga demais, né? Mas eu não sei se nós vamos... Eu falei, Chico, esse negócio de segurar, esse é problema da diretoria. Nós vamos dar um jeito de segurar. Eu quero que jogue futebol. Sem futebol, nós não vamos a nada. Não adianta ter 11 filhos de Maria aí que nós não vamos ganhar. Nós temos que conviver com isso. Faz parte da diretoria de futebol essa habilidade de conviver, senão não dá certo. Bom, vocês querem fazer? Vocês acreditam? Vão. Aí eu fui falar com o doutor Asmus. Asmus era o presidente do Inter. Cheguei lá e ele muito sincerão, né? Ele é aqueles gaúchos de bombacha ainda. E ele me recebeu mas o que você veio fazer aqui no Sul? Eu falei, vim te dar um abraço, mas vou ver se leva um cara que está encostado aí, ele estava encostado. Eu me dou bem com o pessoal do Sul, porque minha mulher é gaúcha, ela é de Bagé, então eu tenho muito trânsito lá no Sul, e o Asmus me recebeu excepcionalmente bem, mas então nós vamos comer um churrasco antes de conversar. Eu falei, até 2, mas nós vamos levar, eu vim buscar teu jogador. E ele falou mais ou menos a mesma coisa que o Cláudio Coutinho. Você tem certeza que você quer o Mário Sérgio?
Porque ele não joga aqui. O Asmus era assim, ele não é que ele queria dizer, não, ele é ótimo para vender, mas não, ele nem joga aqui, ele já nem, o treinador nem coloca, só cria problema cada hora. Falei, ó, Asmus, a gente já tem o Marinho lá, nós estamos convivendo bem com ele. Deixa eu levar o Mário, se não der certo, ele vai para outro lugar. Ele é um jogador consagrado e extraordinário. Bom, o Mário veio, caiu com uma luva. Se o Zé Sérgio voltasse, ia jogar na outra ponta, porque naquela ele ficou extraordinário e fazia aquele quadrado de meio de campo. Ele passeava, era um bailarino do futebol. Vocês veem os vídeos antigos do Mário, enche os olhos de ver ele jogar. Um jogador extraordinário. Mas um moleque também tremendo, brincava com todo mundo. O cara cochilava, amarrava o tênis do sujeito com o pé esquerdo no direito. Ele fazia a molecagem o tempo todo. O presidente dava tiro no vestiário. O Mário Sérgio, né? Deu tiro no chão. No chão. No chão. No jogo São Paulo e São José. E São José. Mas ele alegou que nós tínhamos perdido, já foi semifinal do Paulista de 81. Bom, nós perdemos o jogo de 1-0. E aí o jogo ia ser decidido no Morumbi, que era o segundo jogo. Eu estava com a delegação do Chico Formiga no ônibus, e eles foram, o pessoal estava fazendo antidoping, atrasou um pouco. E o doutor Galvão ia voltar sozinho no carro dele para São Paulo. E estava tudo absolutamente calmo e tranquilo, não tinha nada, né? Estávamos só esperando o pessoal do antidoping para ir embora. E eu falei com o Chico, acho que eu vou voltar com o doutor Galvão para ele não voltar sozinho, né? É desagradável voltar sozinho. Eu falei, claro, pode ir, pô, não tem problema nenhum, tá todo mundo no ônibus, só falta o centro do antidoping. Peguei, fui com o doutor Galvão, viemos para São Paulo. Dia seguinte, 7 horas da manhã, toco o meu telefone. Fernando, que foi? Quem é? Mário Sérgio. Falei, Mário, você acordou cedo? Não dormi, eu tô preso. Como você tá preso, porra? Você tá preso por... Porra, mas não é possível, Mário. Eu larguei vocês, todos pareciam os filhos de Maria no ônibus. Assim, que você aprontou? Dei um tiro no chão. Putz, eu falei, não acredito. Me prenderam aqui. Falei, Mário, como que foi isso? Não, cercaram o ônibus, começaram a dar pancada no ônibus, pegaram o pau. Eu quis espantar a turma e dei um tiro no chão. Não ficou um, saiu todo mundo. Mas eu fui preso. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu liguei para o jurídico, foi uma correria para tirar ele da cadeia. E ele alegou que era tiro de festim. Foi só para espantar, aquelas conversas para boi dormir, né? E teve um cara tão chato. O processo foi aberto, teve inquérito, houve um processo, seguiu normal. Bom, depois de um determinado tempo, a história do festim, alguém teve a paixão de cavar o chão para pegar o projeto e reabrir o processo, sendo que a bala era de verdade. Vai vendo a situação. Entendeu? E o Mário estava sentado ao lado de quem? Do Marinho Chagas. Então a dupla perfeita, a dupla dinâmica. Que ala esquerda, hein, presidente? Que ala esquerda, hein? Agora, era uma alegria e um orgulho ver eles jogarem. Enchia os olhos. Maravilhosos. Essa eu fui na estreia do Mário Sérgio, viu, presidente? Eu estive na estreia do Mário Sérgio no Morumbi, e eu fui com o meu finado pai, né? E meu pai, ele falava assim para mim, olha o que ele faz. E ele dava umas viradas de jogo sem olhar, assim, sem olhar. Você falava, cara, como é que ele viu o cara lá do outro lado, né? E a gente ficava impressionado com a maestria, com a habilidade. Aquela cabeça erguida, que é rara no jogador, né? O jogador jogar com a cabeça erguida, não olhava para o chão, então ele conduzia a bola, dava uns tapinhas na bola de leve. O senhor que trouxe, mas eu vou falar para o senhor me arruma cada uma, viu, presidente? Mas eu acho que nós temos que ousar na vida. Você tem que correr risco, então que corra logo um risco maior também, enfrenta. Porque eu não tive nenhum problema com o Mário Sérgio. O Mário só me deu alegria, ele confiava em mim demais. Então a coisa foi muito importante. Aconteceu um fato meio raro no futebol também, porque quando o Mário chegou, ele falou, mas quanto eu vou ganhar? Mário, você vai ganhar igual o Serginho, o que você acha? Eu não quero nem saber quanto, eu acho ótimo, pode botar igual o Serginho era o ídolo nosso, né? Aí, passados 6 meses, ele fez um contrato de 2 anos. Passados 6 meses, o contrato do Serginho venceu e foi renovado, com cerca de 20%, 15% acima do que era. Eu
cheguei pro doutor Galvão e falei, Galvão, acontece o seguinte, nós trouxemos o Mário, o Galvão estava encantado com o Mário Sérgio, isso foi uma beleza, você precisa segurar ele, mas ele joga muito. Falei, tá bom, Galvão, só que tem uma coisa, eu prometi para ele que ele ia ganhar igual o Serginho. Ele não está pedindo nada, ele não reclamou, mas o Serginho está ganhando mais agora, 6 meses depois, é muito pouco tempo. O que você acha da gente premiar pela grande atuação que ele está tendo? Oh, mas vai abrir presidente? Eu falei, não importa, se abrir, a gente fazendo isso vai ganhar o jogador. Nós vamos ganhar ele, abraçar ele, ele vai nos abraçar. E nós fizemos. O doutor Galvão autorizou, eu fiz um contrato novo, via que ele estava na concentração, eu falei, dá uma lida nisso, daqui a pouco a gente conversa. Ele olhou, você está de sacanagem comigo? Você está querendo me gozar? Por quê, Mário? Eu achei que você ia ficar contente. Contente. Eu nunca vi isso na minha vida. Ele falou, nunca. Um diretor me deu espontâneo aumento. Você está vendo? Mas foi, essa é uma realidade. Isso é, o negócio é contar histórias são todas fatos. Eu não falo nada de ouvir dizer, eu só estou relatando coisas que eu vivenciei. Eu falei, Mário, é uma questão de reconhecimento, porque você foi acima do que a gente esperava. Havia certas dúvidas, o Asmils mesmo colocou, mas você superou. Nós entendemos que você merece esse tipo de coisa. Nossa, aí ele casou conosco, né? E que você ter um jogador desse casado é um handicap extraordinário, né? É só uma história en passant dentro da cronologia, né? Maravilhoso, inclusive, cada vez a gente fica mais entusiasmado aí com os relatos do presidente, né? O presidente que inventou o gatilho, mas esse gatilho aí, né? O presidente que inventou nos anos 80, isso sim é um gatilho. Dá para um jogador que dá um retorno técnico para o São Paulo, né? Um jogador maravilhoso, um jogador fantástico, independente do temperamento. Aí isso se chama gestão. Né? Ou seja, você tem um jogador, como o presidente falou do Marinho. O Coutinho falou, olha, ele é problemático, mas é um dos melhores do mundo. O presidente falou, é isso que eu quero, o resto eu me viro. Isso é gestão, gente, isso é gestão. Né? E precisa ter esse conhecimento, né, presidente? Obrigado. Não, a gente não é que é conhecimento, acho que isso nasce da necessidade. Não existe uma bula para ser diretor, nada. À medida que você vai vivenciando o problema, você por ter uma capacitação um pouco melhor, você vai pensando na solução, na alternativa que você tem para lidar com aquilo, porque aquilo é irreversível. Você tem que lidar com isso. Bem, então, o que acontece? Nós criamos os gatilhos e depois oficializamos isso com o jogador que galgasse evolução dentro do quadro. Ele poderia ser convocado para a seleção, mais que 3 vezes subia mais 10%, se mantendo subiria mais tanto, caindo voltaria um pouco. Havia uma flexibilidade, o que manteria eles mais motivados. Isso deu certo. Isso deu certo e se criou um salário móvel, vamos dizer assim. É tipo uma premiação, era um bônus, né? Quando fosse convocado, etc. Nós tivemos o Tele, como técnico da seleção, em 82, convocou 7 dos nossos, desse time. Era o Getúlio, o Serginho, o Valdir Pérez, o Zé Sérgio, foram 7 jogadores. Então, o São Paulo realmente cresceu muito de imagem, né? Era um time, aquele jogo contra o Palmeiras, que foi 6-2, que o Mário Sérgio fez um gol de letra, né? Fez um gol. Aquilo foi um negócio fantástico. Na mesma semana, a estreia do Oscar, ele ri porque ele se diverte com isso. Na estreia do Oscar, a estreia do Oscar, nós ganhamos de 4-0 do Palmeiras, numa quarta-feira, estreia do Oscar. Eu estava no banco, inclusive. Aí no domingo, contra o Corinthians, nós ganhamos de 4-0 de novo. O Renato arrebentou com o jogo. Ali o São Paulo se consolidou como time a ser batido. Oscar, Dario Pereira, Marinho. Aquilo jogava, era muito bom de ver. E na sequência, depois houve esse jogo do 6-2. E nós, era chamado de a máquina, né? Era a máquina tricolor. Aí falaram para o Mário Sérgio, você joga na máquina. Ele falou, a máquina não tem coração, nós temos, né? O Mário Sérgio tinha essas tiradas. Era um cara, inteligentíssimo, Mário Sérgio. Ele era muito inteligente. Então foi uma época que eu me orgulho muito de ter vivenciado isso, né? Depois tive a oportunidade lá por
por 90, e já passado todo aquele ato, eu não convivi com um time que eu admirava muito, que era o time do Cilinho, eu gostava muito também, não é da minha época, então eu não posso falar muito sobre isso. Olho Pita, Careca, também era de sentar para olhar, né, com carinho, aquele time jogou muito. O gol que o Pita fez no Palmeiras, por exemplo, é algo histórico. Maravilhoso. Né? Histórico. O Careca, aquele lance que ele chuta quase da lateral do campo e põe a bola no ângulo. Fluminense. São jogadores que marcaram época na história do São Paulo, né? No Fluminense, exatamente. Então, aí foi acontecendo até que em 90 alguém lembrou que eu podia. Aliás, alguém lembrou, não. Quem fez muita força para eu ser diretor de futebol em 90 foi o Dr. José Douglas Dalora. Ele me indicou, ele tinha sido presidente no clube em 80 até 82, não, 82 a 84, e ele gostou do meu trabalho em 80, ele me acompanhou muito, sempre foi um grande parceiro, o Dalora era um consultor, um São Paulino extraordinário. Flávio conhece bem ele, teve com ele sábado agora, né, Flávio? Sim, sempre uma aula, sempre uma aula. E ele está na garantia, ele está com selinho ainda, na garantia, com 84 anos, uma lucidez extraordinária. É um grande consultor, meu amigo, nos deu toda a assistência de 90 a 94, ele e o Dr. Galvão foram consultores, não tenho nenhuma vergonha de dizer que perguntava, que eu via de pessoas capacitadíssimas, né? Foram meus parceiros. O Dalora me indicou, e o Pimenta acabou concordando e aceitando. E eu tive esta oportunidade. Em 90, aí começou a história uma dificuldade gigante, porque quando nós chegamos, o clube tinha uma situação muito difícil, e o Dr. Galvão ajudou o Pimenta passou os primeiros meses com muita dificuldade financeira, e havia um desequilíbrio muito grande, vocês vão de lembrar um pouco isso, nos anos 90, 89, 90, 91, a inflação chegou a 80%. Uma coisa maluca isso. Ao mês. E os contratos do São Paulo em vigência falavam em 10% de correção. O que aconteceu? Eles ficaram quase todos insolventes naquela situação. E nós tínhamos muito pouco recurso. Nós precisamos refazer mais de 70% dos contratos, porque ia perder todo mundo. O Raí estava devolvendo um Fiat Uno, que ele deu para a mulher levar os filhos na escola, não tinha condição de pagar o Fiat Uno no consórcio. Meu Deus. E tinha um ano de contrato. São fatos absolutamente reais. Isso aí, eu falei, Raí, vamos sentar, porque não pode viver assim. Você não pode sair do treino correndo para levar a filha, para buscar. Vamos resolver. O que houve? Não, eu não consigo pagar. Eu tenho contrato, vou responder pelo contrato. Falei, não é assim, não. Nós viemos aqui para montar um time que jogasse futebol. Vocês não têm condição de jogar futebol dessa maneira. Aí o Raí falou, bom, vocês querem fazer outro contrato. Vamos fazer mais 3 anos para frente, qualquer coisa assim. Levamos um mês debatendo, fizemos, e aí nós anexamos, nós fizemos tudo por correção por ORTN, não sei se vocês lembram disso. O Flávio acho que lembra. Eu lembro. Obrigações ajustáveis do Tesouro Nacional. Tesouro Nacional. Que corrigia todo mês. Eles ganhavam em ORTN, eles não ganhavam o número de cruzeiro, na época era cruzeiro, nem sei que cruzeiro que era, mas era você ganha X ORTNs, ponto. Pô, acabou o problema da insolvência. E foi assim até enquanto houve. Depois passou a OTN, vocês lembram? A OTN sucede a ORTN. E o elenco passou a ter seus salários corrigidos. Bom, o time começou a crescer, né? Em 90, em outubro, o Forlan mesmo tirou o time do 19º lugar no Campeonato Paulista, foi a 15º, e aí ele teve uns problemas de família no Uruguai, me pediu para voltar, que ele não podia deixar lá sem assistência, e nós ficamos praticamente sem o treinador, e ficamos nessa de tentar quem? Eu tive a lembrança do Tele, mas sabia que o Tele não queria ser mais. O Carlos Caboclo, que era amigo do Tele, eu pedi ajuda a ele falou, ele não quer saber. Depois da Copa do Mundo, ele não vai mais treinar ninguém. Ele estava comentando na televisão para um canal, que eu não lembro qual era, e ele falou, não, ele parou com o futebol. Eu falei, mas vamos insistir um pouquinho, só um pouquinho. Aí eu enchi tanto o Caboclo que ele conseguiu, falar para o Tele deixar falar comigo.
Aí fomos conversar, e ele, não, isso é uma promessa para minha família, eu passei dificuldades no México, quando perdeu o segundo Mundial, ele ficou, acho que 2 meses sem voltar ao Brasil, de tantas hostilidades que a família dele recebeu, ele ficou traumatizado com isso. Ele falou, não quero, eu falei, então vamos fazer o seguinte, um apelo, agora já é apelo. Você fica até o fim do ano, nós não temos técnico até o fim do ano, vamos ter que arrumar um aí de que jeito. Fica até dezembro. E depois nós conversamos com o outro, você nos dá tempo. Mas então vamos ficar bem claro, é só até dezembro. E não muda isso. Você me dá a sua palavra? Eu falei, dou minha palavra. Você pode mudar de ideia, eu vou dar a minha palavra. Não vou mudar de ideia, então tá até dezembro, não sei o que e tal. Mas nós estávamos em 12º lugar, fomos parar em vice-campeões brasileiros. Aquele jogo contra o Corinthians, fatídico lá, mas paciência. Mas nós estávamos em 12º. Quando acabou o jogo, eu dei um abraço nele no banco, ele falou, mas nós perdemos. Eu falei, não, nós ganhamos. Nós ganhamos demais com você aqui. Nós estávamos em 12º, desacreditado, não éramos nada. Agora somos vice-campeões brasileiros por um detalhe, podíamos ter sido campeões. Então fica aqui, abracei ele e tal, mas não pedi para ele continuar. O Tele era assim, não. Você precisava nunca pressionar o Tele. Você tinha que dar corda. É como empinar pipa. Você puxar, ela dá cabeçada. Você dá a corda, você solta. O Tele funcionava melhor assim. Deixei, ele foi para o sítio dele. Foi lá descansar, etc. E eu viajei com a família. Tal. Aí, de repente... eu falei, gente, vamos tentar dar um bote nele mais adiante, né? Deixa acalmar a fera, porque ele estava muito bravo porque perdeu o título e ele não gosta de perder. Não gostava de perder. Aí eu viajei e o doutor Galvão, o Dalori e o Caboclo, de novo, foram fazer uma tentativa de visitar ele lá no sítio dele. E foram felizes. A mulher dele gostou muito, que ele ficou muito feliz de trabalhar de novo, né, no futebol. Ela falou, Tele, você tem que ir, porque você estava feliz de novo, você voltou a sorrir, a dona Ivonete falando. Você precisa voltar, eles gostam de você, vieram aqui te buscar, 2 ex-presidentes. E convenceram ele, mas é mais 3 meses só, e aí a gente vê, hein? Terminam com esse campeonato, o outro é outra história. Muito bem. E o Tele veio. E aí começou a construir uma história extraordinária, que é do conhecimento de todos, e foi gradativo. Nós tivemos muitas dificuldades no início, porque o método dele trabalhar nem sempre agradava aos jogadores, porque ele trabalha de manhã e de tarde, treinava fundamentos, tudo de novo. Ele falou, o time é muito carente de fundamento, erra muito, e nós perdemos jogo por detalhe. Fundamento é detalhe, saída de lateral é detalhe. Ele falava, Ronaldo, quando você tira a bola e dá uma bomba sempre para a lateral, mira para lá, joga para lá, é um detalhe. Você joga 30 metros para lá a bola, eles têm que andar 30 metros de novo. Ele se pegava em detalhes. Todo dia o Ronaldo batia a bola num paredão, todo dia. Aí isso depois do treino normal. Aí tinha os fundamentos, Cafu, cruzar. Cafu tinha dificuldade de cruzar, todo mundo sabe disso. E aí ele colocava o Bernardo, alto, né? Bom cabeceador. O Bernardo e o Flávio tinham que entrar correndo e cabecear. Eram os jogadores surpresa, né? Bola cruzada. Demorava para acertar. Tinha que fazer no mínimo 2 gols. E não saía o gol. E o Cafu batia, o Tele parava. O Tele batia na bola com uma precisão extraordinária, né? Ensinou o Cafu. Falava, Cafu, assim não vai. E vai. O Bernardo gritava, Cafu, pelo amor de Deus, nós vamos passar a noite aqui. Você trata de... O Bernardo era divertido, era um molecão, né, alegre. Aí um dia eu falei, não, Bernardo, não se preocupe, eu vou iluminar aqui. Não, você não vai iluminar nada. Nós vamos dormir aqui, o Cafu não acerta. Era um clima agradável. É isso, você sabe que futebol, como artistas, é estado de espírito, né? E esse estado de espírito alegre, brincalhão, era fundamental para que a coisa caminhasse. O Tele era mais sisudo, mas por dentro ele ria. Ele olhava para o chão, dava uma risadinha, não dava o braço a torcer, né? Mas o fato é que isso foi irradiando. No começo havia uma certa resistência para 2 períodos de treino, etc. Nós fomos vencendo gradativamente.
E trouxemos naquela ocasião um jogador que para mim foi um dos maiores atletas que eu convivi e trabalhei até hoje, que foi o Leonardo. O Leonardo veio do Fluminense, do Flamengo, eu estava enjeitado no Flamengo. Achavam que ele tinha as pernas tortas, que ele não ia dar em nada. É verdade, isso é uma história inacreditável. Que ele não teria vida longa e acharam ótimo vender o Leonardo. Custou $400 mil na época. Foram 350 de empréstimo, aliás, 50 de empréstimo e 350 para comprar o Leonardo. E ele caiu com uma luva. Um jogador extraordinário. Ele adorava ele adorava o São Paulo e foi uma coisa espetacular. O Léo trouxe um entrosamento com o Raí, ficaram muito amigos, então a coisa fluiu. Nós fizemos uma troca primeiro por empréstimo com o Nelsinho. O Nelsinho foi para o Flamengo, o Leonardo veio para o São Paulo. E foi um casamento extraordinário. Aí nós fomos lá e contratamos, pagamos os 350 restantes, tivemos um dos maiores jogadores da história do São Paulo, porque pouca gente lembra, mas dá valor a ele por ter sido um lateral, mas era fantástico. Olha o gol do Mundial do Milan, ele e Toninho Cerezo. O que eles arrumaram lá. E mesmo do gol do Miller, o Leonardo dá um drible no jogador italiano no meio do campo. O Cerezo bate e o Miller faz o gol. Olha que dupla fantástica. Leonardo e Toninho Cerezo. Então, nós tivemos sorte com isso também, um pouco de visão. Mas o Tele sempre a gente consultava e ouvia o Tele. Nunca fizemos nada por iniciativa sozinha. Presidente, aproveitando mais um gancho dessas maravilhosas histórias. Hoje, a gente observa, geralmente, atletas que voltam da Europa, já voltam muito no fim de carreira, com raríssimas exceções, já não tem muito o que produzir. Mas naquele nosso São Paulo glorioso, do início dos anos 80, nós tivemos 2 repatriações que foram essenciais também para o time, Toninho Cerezo e Miller. Você poderia nos contar um pouco de como foi que a diretoria trabalhou para trazer esses 2 jogadores que foram essenciais no bimundial? Flávio, é que as histórias minhas não são muito curtas, então eu quero me desculpar desde já. A história do Miller deu muito mais trabalho. O Miller estava meio encostado no Torino, ele teve uma série de problemas de convivência lá na Itália, no time, ele estava meio que encostado lá, e o Torino tinha pago um bom dinheiro por ele, quando comprou do São Paulo. E eu cismei que nós precisávamos de alguém como o Miller. Já o Forlan me falava naquela época que nós precisávamos trazer o Miller de volta. Porque esse sim é o jogador que define, que decide. Eu falei, Roland, mas o cara joga na Itália, pô, nós não temos dinheiro para nada. Você imagina que naquela época o Forlan ganhava $3 mil por mês de salário, o Tele quando começou, $5 mil. 5. Pensou. Eu falei, como é que nós vamos trazer o Miller? Ele falava, não sei, mas vocês precisariam ter criatividade. Aí eu resolvi ligar para o Miller. Liguei para ele. Eu falei, escuta, o que você está fazendo? Pô, quero ir embora. Eu falei, mas o Juan Figuer está trazendo aqui o Beto Zini. Mas você vem para o Brasil? Eu não quero mais ficar aqui por nada. Eu vou, acerto. Mas para o Guarani, Miller, e que tal vir para o São Paulo? Ele parou no telefone. Bom, aí é um pouco diferente. Eu falei, então você optaria pelo São Paulo? Mas isso tá cru ainda, tal, tem que falar com o Figuer. Eu falei, não vou falar com o Figuer nenhum, eu vou aí falar com você. Eu vou direto aí, não tem Figuer nenhum. Porque o Figuer estava já com o Beto Zini e não ia dar, ele já estava acertado com o Beto. E o Miller me adiantou, não, mas eles já se acertaram, porque o Figuer tinha uma participação que eu não sabia, na liberação do Torino. Ele tinha direito a uma participação. Ele se casou com o Beto Zini e quem que tirava? Eu peguei e falei, eu tô indo para aí. Você acredita que nós somos no mesmo voo, o Beto Zini e eu? O Beto Zini... Não, parece ser piada, é isso? Quem desce primeiro no avião, quem pega primeiro o táxi. Você não Parece acredita? Uma corrida, presidente. Quase trancou o Beto Zini no banheiro. É gigante. Não, ele não me viu embarcar. Eu vi, botei o Estadão, aquela que tinha o Estadão no aeroporto. Eu vi ele. Eu não queria que ele me visse, porra. E eu fui com uma maleta mais simples, uma mala de mão só na executiva. Ele foi de primeira classe, com um advogado, e eu com a mala para sair voando.
Quando eu desci, eu fui direto na imigração. Eu falei, preciso ganhar na corrida, porque quem chegar primeiro leva. O Miller é assim também. O Miller E quando eu fui passar na imagem, o que você está com tanta pressa? O chefe da imigração falou, não, eu sou do São Paulo, mostrei a carteirinha, vim buscar o Miller. Ah, o Miller, você veio buscar o Miller, pode levar. Mandou ele passar. Parece vai correr, vai correr. Vou, né? Pega e leva esse cara embora. Ninguém gostava dele lá, rapaz, não gostava dele. Aí eu chego e eu tinha marcado com ele no hotel. Eu acho que ele sabia que o Beto, o Miller também é danado, viu? Ele ficou quieto. Aí eu marquei com ele no hotel e aconteceu um fato que me ajudou muito. Eu fui alugar um carro. Como é que eu ia para Malpensa até Turim? É uma viagem de 1h30. Cheguei lá, só tinha um carro. Chamava Seat, é do tamanho dessa mesa, no máximo. É mini carro, né? Só tinha o Seat. Tem nenhum carro mais. Eu falei, é esse. Passei a mão, fui, e ele teve que ir de ônibus, que é aquele ônibus que faz Malpensa. Cara, eu fui, o carro não dava mais que 120, 130, eu guiava com o calcanhar no acelerador. O calcanhar para ir o máximo. É o presidente, meu malvado favorito, nosso presidente. Não, para conseguir o que a gente queria, você tem que lutar, né? Aí chega lá, eu vou para Orelhão, não tinha esse celular. Que celular? Quem tinha nada? Era Orelhão. E aí eu ligava para ele atendia, mal e mal atendia, caía a linha. Eu falei, Miller, porra, você me fez vir do Brasil? Cara, aparece, pô. Vai pro hotel, vai pro hotel. Eu falei, que hotel, porra? Aí tive que pegar um táxi pro táxi me guiar até o hotel, eu não conhecia nada, né? Bom, chego no hotel, nada dele. Falei, putz, esse cara vai me dar trabalho. Vai me dar trabalho. Chego lá, imagina uma viagem dessa, a correria toda e ele não aparece. Bom, daqui uma meia hora vem o Miller, todo folgado, tal, brincando. Eu falei, vem cá, me dá não tem tempo, vamos sentar aqui. Peguei um guardanapo grande no hotel, grande, assim, bonito. Começamos a escrever. Falei, Miller, nós temos poucos minutos para resolver isso, porque o presidente está ocupado. O Betuzini está chegando. Exatamente. Corre que o Betuzini está chegando. Eu inventei. Assina o guardanapo aqui, né, presidente? Assina o guardanapo. Mas foi exatamente isso. Aí o Beto não, eu dizia que eu precisava falar com o Pimenta, e o Pimenta ia sair, depois nós não íamos conseguir fechar. E ele pediu umas coisas que pareciam meio absurdo, mas parecia a maioria era boa. Aí eu falei, bom, esses detalhes aqui que são meio absurdos, nós acertamos lá, nós acertamos, você não vai ficar sem. Ah, mas vocês vão acertar, então tudo bem. Então, eu peguei, enchi o guardanapo, falei, assina, Miller, esse é o seu contrato, você não tem mais jeito. Ele assinou, eu peguei aquilo, era um troféu, não era um troféu. Peguei a camisa, eu estava com uma camisa, botei no peito dele. E nós estávamos no bar do hotel. Tinha um espelho no fundo, grande. Eu estou pondo a camisa, ele pôs a camisa no peito, eu falei, vamos fotografar, o Betuzini chega com aquele zagueiro do Guarani, lembra? O Júlio César. O Júlio César. Os maiores zagueiros extraordinários. Eu vi jogou no na espelho, Juventus. Ele jogou na Juventus. Mais ou menos. Fiquei branco quando eu vi, eu falei, meu Deus, e agora? E o Miller com a camisa. O Beto, quando olhou no espelho, viu o Miller com a camisa, me viu, ficou numa situação embaraçada, virou e foi embora. Eu falei, graças a Deus, virou e foi embora. O Miller, não falei nada para ele. Falei, Miller, você já é jogador do São Paulo. Tá aqui o seu contrato, camisa, assinou a camisa, tá tudo bem. Agora eu vou no Torino. Vai no Torino? Sim, vou no Torino para fazer a transferência. Pô, você já acertou comigo, agora é acertar com o Torino. Muito bem. Ele foi para casa, ele falou, amanhã eu venho aqui, pra gente ir no Torino. Tá bom. Amanhã. Fiquei 2 dias no amanhã dele. 2 dias no hotel, fiquei igual um urso andando para cá e para lá. E cadê o cara? Cadê o Miller? Eu falei, mas esse maldito, eu já não tá nem me servindo mais, já quero matar ele, não quero que ele jogue. Porque como é que me deixa aqui no hotel? Eu não sei onde eu tô, pô. Bom, aí uma hora eu peguei, me enchi de coragem, fui lá no concierge do hotel, falei, escuta, onde é o Torino? Eu vou para lá. O Torino? Ali, ó. Apontou. Eu falei, como ali? Ali é um prédio. O Torino é um apartamento, é um escritório. Você acha que o Torino... É incrível, mas... O Torino é ali. Como? E onde é que é o campo? Que campo? Eles jogam no San Siro. Eles ficam lá, comem aqui e vão jogar.
Esse é o Torino? É, o Torino é ali. Aí eu fui lá no hotel, aperta, nada. Me identifique, nada. Ninguém me atendeu, nada. Eu falei, tem coisa errada. E eu já falei, o Miller já fez alguma coisa errada também, porque um dia e meio sumido, né? Voltei pro hotel. Já estava pensando em voltar pro Brasil. Tô lá no hotel, de repente, no fim da tarde, chega ele lá, com uma cara de que não aconteceu nada. Para ele estava tudo bem. Eu falei, Miller, mas que diabo? Você começou a carreira no São Paulo desse jeito, eu vou rasgar o papel aqui, vou rasgar o contrato. Não, sofreu, não é isso, não é isso. Eu tive umas confusões lá em casa, precisei resolver. Eu falei, porra, mas eu estou sozinho aqui, rapaz, como é que você faz isso? Não, para limpar a barra, a Jussara resolveu fazer uma macarronada para o senhor, na casa dele. Pô, eu não podia mais largar dele, eu quase algemei o cara, né? Eu falei, vamos para sua casa, vamos comer a macarronada. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu já, no fundo, eu sabia que o Beto Zini encaixotou ele naquele dia e meio, né? Para tentar levar ele. Era uma guerra, estava estabelecida a guerra. Aí eu fui para a casa dele, estou lá quieto, jantando, tal. Ela muito gentil, estava um irmão da Jussara lá. Eu comecei a puxar conversa com ele. Falei: o que aconteceu ontem? Aconteceu algo novo? Aconteceu. O Beto Zini veio aqui. Ah, é? Ah, e ele foi me desovando. Eu falei: mas o que aconteceu? Não, ficou uma coisa meio confusa. Ele quis me dar um flat, uma coisa qualquer para eu ajudar. Se eu ajudasse, eu poderia me ajudar o Miller aí. O Miller está reticente, porque eu acho que o São Paulo é melhor, mas está meio confuso. Eu falei: ah, está confuso? Tá bom. Me deu uma ideia, rapaz, que eu não sei por que eu lembrei disso. Eu falei: Miller, posso usar seu telefone? Pode, o Torino que paga, pode usar. Vou ligar para o Brasil. É rápido, mas vou ligar. Pode ligar. Eu liguei para a Jovem Pan. Falei com o Vanderlei Nogueira. Vanderlei atendeu. Chama o Vanderlei, é o Fernando. Não falei que eu estava lá. O Vanderlei, o diretor, Fernando, você tá bom, tal? Não, eu estou bem, Vanderlei, estou bem. Você vive me pedindo notícia, então agora eu resolvi me antecipar e dar uma para você. Vem conversar com o nosso novo reforço. E dei o telefone para o Miller, você acredita? O Miller ficou gaguejando. Não, mas parabéns, Miller, volta para casa, sua casa é o São Paulo. E ele falou: claro, o São Paulo é fantástico. E aí ele ficou morto, né? Mas aquilo eu não sei de onde eu tirei, rapaz, foi sorte. E deu certo de achar o Vanderlei fazer uma festa para o Miller. Que notícia maravilhosa para a torcida São Paulina. E o Miller ficou morto. Aí ele não teve mais jeito, mas deu trabalho, gente, porque eu não tinha o Torino. Eu percebi que o Torino não ia me atender, que o caso estava com o Figueiredo. Eu falei: Miller, nós vamos embora para o Brasil. Pega a Jussara, teu filho. Eles não tinham, só tinha um apartamento mobiliado que era do Torino. Falei: você não tem nada, junta a roupa toda. Eu peguei aquele Fiat meu, tive que fazer 4 viagens para o aeroporto para levar meia dúzia de roupa dele, só roupa. Meu Deus do céu. Pedi a passagem para o São Paulo para ele, a mulher e a criança e eu, voltarmos, né? E eu sequestrei o Miller, na realidade. Sequestrei. Voltei para o Brasil com ele no mesmo voo. Quando chegou em São Paulo, a primeira coisa, eu dei um contrato federativo para ele assinar. Que aí trava tudo. O contrato federativo vale, o guardanapo não ia valer. O guardanapo era simbólico. O senhor guardou o guardanapo, presidente? Só um detalhe, o Ricardo Flight, o Ricardo Flight, que é jornalista, já entrevistou o senhor, inclusive, ele está perguntando se o senhor guardou o guardanapo e fez um quadro aí, ou não? Eu não sei onde está o guardanapo. Eu guardei um depois que eu fiz com o Raí no Hotel Embaixador, para quando ele voltou. Fiz também no guardanapo. É o que tem no bar de hotel, é guardanapo. Você não tem folha de papel massa. É o guardanapo. E são bonitos, grandes, você escreve. Aí o Miller veio comigo, né, nesse voo. Chegou aqui, não podia jogar, não podia nada. Ele não tinha contrato, mas eu fiz assinar o contrato federativo, mas que o Torino não transferiu, lógico, brecou. E estava com o Figueiredo. Aí vamos falar com o Figueiredo: não, vocês não podem fazer isso, vocês tinham obrigação de acertar com o Torino não quis receber, nós acertamos do nosso jeito. O Miller também não joga em lugar nenhum, nós vamos manter ele aqui e ele não joga. Ah, sim, foi desse jeito. O Figueiredo ficou bravo. Você tem que saber que eu tenho direito a tanto.
Ah, é? Pô, não sabia. Está escrito na carta. Senão o Torino não pode transferir. Bom, então agora nós vamos resolver o que é esse tanto e como é que nós vamos acertar. Então, se essa é uma condição sine qua non, nós vamos acertar. E discutimos. O Torino pediu 2 jovens emprestados, garotos novos lá, que o Figueiredo falou que nós tínhamos. Nós sempre tivemos jogadores jovens, né? Nós queremos 2 jogadores jovens e você paga o Figueiredo. E o Miller vai por $750 mil. Tá bom. Miller tá bom. 750. Do seguinte maneira, paga 50 e 700, um ano e meio depois, até um ano e meio. Essa foi a 2 Copas do Mundo, hein, presidente? Nós demos o Miller, 2 Copas do Mundo, hein? Meu e Deus, o Figueiredo, olha isso, como é que era o futebol. Como é que era o futebol? O Figueiredo se contentou no fim, depois de muita discussão, pegou o passe do Bernardo, que estava meio que assim encostado, tal. Ele falou: não, o Bernardo está bem, o Bernardo dá para eu fazer alguma coisa. Ele vai fazer dinheiro, o negócio de empresário é dinheiro. Ele falou: não, então me passa. Aí passamos o Bernardo, os 700 por $50 mil para o Torino. Os 700, quando nós fomos pagar, nós já tínhamos revendido o Miller por 3 milhões. Então foi um negócio da China. O Miller, na estreia contra a Portuguesa, ele já faz o gol da vitória e sai correndo. O Estadão tirou uma foto dele correndo, comemorando o gol, a camisa escrito TAM. Eu liguei pro Rolinho e falei: Rolinho, quanto vale esta foto? Falei para ele. TAM, o Estadão, primeira página, pô, o Miller estreando no São Paulo. Pô, ele nasceu o Miller era abençoado, não sei porque que ele foi terminar a carreira dessa maneira, mas ele era um jogador iluminado. Sensacional. Iluminado. Foi de uma extraordinária utilidade, a ponto de ele vivia aprontando, ele dava trabalho. Ele desafiava, o Tele marcava às 9, chegava às 10h30. Um dia o Tele falou: agora, se ele atrasar hoje, não deixa entrar. Atrasou, não entrou. Aí o Tele tirou ele. Falei: então agora o senhor resolve. Eu não vou brigar, porque ele lhe deu muito trabalho, eu não vou botar minha carreira, não fico eu ou ele. O senhor resolve o que o senhor quer fazer. Não, você fica aí, ele vai treinar separado até a gente resolver. Miller deu trabalho, não vou dizer que não. Mas acabou se enquadrando. O Raí pedia: Fernando, por favor, nós temos que ganhar o jogo. Ele é que faz os gols, ele que decide. Eu falei: Raí, você é capitão. Você tem obrigação, e eu tô com o filme queimado com o Tele, porque eu já defendi o Miller umas 3 ou 4 vezes. E eu tô com o filme queimado. O Tele fala: tá vendo? Eu falei pro senhor. O Tele me tratava sempre de senhor, era o jeito dele. Falei: Tele, mas ele também enche sua conta corrente, você tem que levar em consideração isso, né? Você ganha, não muitos prêmios você ganha por ele, vamos ter um pouco, não, paciência eu já tive, agora o problema é só do senhor. Aí eu falei: Raí, pega, o Tele gosta de você, do Zete e do Ronaldão, vocês têm o maior prestígio com ele sempre fala que vocês são os mais sérios do elenco. Vai lá falar com ele, não posso falar, não fala que fui eu, você vai, dá mais uma chance. Bom, coisa foi passando um pouco de tempo, um dia me liga o Tele também, 7 da manhã, ele acordava às 6, né, então 7 para ele já era até tarde, né, ligou aqui em casa, falei: o que houve, Tele? Achei que tinha invadido o CT, alguma tragédia, né, 7 horas, falei: não, o senhor precisa dar um jeito nisso. Eu falei: o quê? O que aconteceu, porra? Eu abri a porta do quarto, dou de cara com o Miller sentado na escada. O Miller? Mas ele tá afastado, ele tá treinando separado. Tá aqui! Eu falei: bom, eu vou chamar o segurança, chamo o segurança, pede para tirar ele. O que eu posso fazer? Até eu chegar aí, leva uma hora, né? Não, o senhor não entendeu. Eu falei: por quê? Ele chorou aqui, me abraçou, chorou. Eu não sei o que fazer. O senhor acha que eu devo dar uma chance? O senhor concorda se eu dou mais uma chance para ele? Eu quase beijei o Tele. Falei: pô, Tele, sei lá, Tele, não sei. Será que ele merece, Tele? Veja bem se ele merece. O Tele era assim, você não podia apertar. O Tele era assim, mais sentimental.
Não, é que ele prometeu tanto, mas se o senhor não concordar, eu não dou. Não, mas acho que eu vou concordar, viu, Tele? Porque eu acho que, eu acho que a gente tem que ter o ser humano, né, privilegia. Aí ele deu. Ser humano que faz gol, que resolve o jogo melhor ainda. Presidente, o Cerezo, em primeiro momento, ele aceitou vir para o São Paulo quando teve o convite? Foi meio engraçada a história do Cerezo. É tanta história, mas elas têm algumas coisas engraçadas. O Cerezo, nós tínhamos um costume de conversar, eu e o Tele, para ficarmos mais sozinhos e mais calmos, após os treinos, na sala do futebol, que tinha um televisor pequenininho, com quem punha palha de aço na antena para pegar, era 22 polegadas, era esse o São Paulo, era bem pobre, gente. A gente sentava ali, duas mesas, uma de frente à outra, ficávamos conversando e o Tele subia com um cesto de pastel. Todo dia a cozinheira deixava um cesto de pastel e ele ele ficava comendo pastel, tomando às vezes uma cervejinha que o Herman mandava para ele, o Herman Costa, uma Heineken, não uma cerveja, e ele ficava conversando e soltava um pouco mais, a gente se soltava um pouco. E eu falei, Tele, o que você acha que nós precisamos para dar mais uma melhoradinha no time, que tá bom? Eu acho que nós temos que procurar um jogador com as características do Toninho Cerezo. Porque ele flui, o jogo flui com ele. E nós demoramos um pouco para ir da defesa para o ataque. E o Toninho dá essa velocidade. Bom, tudo bem, Tele. Aí, mas qual é esse jogador? Não sei, precisamos pensar. Vou ter que pensar bastante, né? Poucos têm esse caractere. Eu falei, poucos têm. E por que não ele mesmo? Ele não, ele parou. Eu falei, sim. Parou jogando, porra. Ele jogava no Sampdoria, pô. Ele ganhou. Aliás, eles perderam do Barcelona. Ele tinha perdido o jogo com o Barcelona foi para o Mundial de Tóquio. Ganhando do Sampdoria. Lembrem disso? Do Sampdoria, é verdade. Foi o gol do técnico hoje do Barcelona, aquele loiro, o Koeman. O Koeman fez o gol. E chutou a bola, acho que foi meio em cima do Cerezo. Bom, o fato é que ele perdeu. E ele falou que. E aí eu falei, vamos falar com ele. Ele jogava, pô. Ele jogou, faz meses ele jogou. Vamos ligar. O senhor quer ligar? Eu falei, quero. Vamos ligar agora. Ele ligou para ele. Toninho, estou aqui com o seu Fernando e tal. Ele está achando que, de repente, você pode vir nos ajudar aqui. Ele foi habilidoso também, não foi prensando. Você pode nos ajudar tal. Eu? Aquele jeito mineiro. Eu sou uma laranja chupada, seu Tele. Eu não jogo mais nada. Eu não posso nem andar direito. Ele falou, não, Toninho, você jogou um pouco. Conversa com ele. Aí me deu. Falei, Toninho, para. Me deu o telefone. Toninho, para de chorar. Mas o senhor quer mesmo que eu vá para aí fazer o quê? Eu falei, não, vem ajudar os meninos aqui, sua presença, você treina com eles, dá umas orientações, quem sabe você venha trabalhar conosco. Porque jogar não vai mais, meu joelho é uma gaveta. Ele falava, fazia assim, né? Gaveta é isso aqui, né? Folga. Eu falei, Cerezo, faz o seguinte, você jogou até há pouco tempo, você vem aqui, fica aqui conosco, faz fisioterapia, vamos reforçar a sua musculatura, vamos fazer qualquer coisa. Se você quiser jogar, você joga, se você não quiser, você não joga. Passa um mês a convite do São Paulo. A convite do São Paulo. Nós pagamos tudo para você fica aqui, você vai conviver com o Tele, que é teu amigo, gosta de você. Bom, se for para passar um mês aí para me tratar, etc., eu vou, mas eu não conte comigo. Não conte comigo para jogar, porque vocês vão se frustrar, vai uma expectativa. Eu falei, não. Faz o seguinte, você vem, fica aqui, treina quando puder com eles e tal. Bom, o Cerezo começou a fazer preparo físico, o Moraci Santana. Moraci trabalhando, falou, Fernando, ele não está tão ruim quanto ele fala, não. Ele consegue fazer mais coisas às vezes que os outros. Eu falei, então vai com calma, não pressiona ele. Vai com calma, nós vamos dar uma blitz nele de repente. Aí ele começou, ele falava, Tele, vem, entra aqui no coletivo, brinca um pouco aqui. Mas vai, ele começou a brincar no coletivo, o Rai chegou para mim e falou, seu Fernando, ele joga melhor que a maioria que está aqui, é melhor só pegar ele de volta. Eu falei, depende dele querer, eu não posso obrigar. Aí a gente foi, Toninho, vamos fazer uma experiência, vai, você fica aqui 6 meses e dá o que deu, entendeu? Se você quiser, depois continua, se não,
ele ganhava 20% menos do que os melhores, porque ele merecia, era jogador de seleção brasileira, né? Se desse certo, deu, se não der, nós não ia perder quase nada. E ele topou. E dali para frente, ele era cativante, sabe, com o grupo. O grupo tinha uma interação com ele muito grande, que ele brincava e puxava a turma. Vocês estão no São Paulo, vocês estão pensando o quê? Que vocês vieram do interior, são os caipira, vocês estão no melhor time do mundo. Ele tinha essa coisa, ajudava a gente. E ele ficou muito querido. E aí começou a jogar cada vez melhor, né? E aí o São Paulo ficou imprescindível, o Toninho Cerezo, para o Tele. E a história aí vocês lembram o que ele fez, o bicampeonato paulista, ele participou, fez o segundo gol no Palmeiras, tá lembrado? Ele jogou os 2 mundiais de Tóquio, os 2, um deles foi o maior jogador em campo, o segundo fez aquele gol que o Leonardo cruzou, ele fez o gol, a alegria dele... A alegria dele contagiante no hotel. Toninho foi uma bênção que nós tivemos, de graça, não custou um tostão a não ser um salário. Então, você fala que é sempre? Não, foi lotérico. Eu reconheço que nós tivemos sorte, mas só também tem sorte quem tenta. Quando alguém falou que o Miller fez um gol de sorte, o Miller fez um gol de sorte no Milan, falei, só que você esquece que quem estava atacando era o São Paulo, e quem lançou foi o Toninho. E que o Leonardo driblou o cara. Tudo isso aconteceu. E o Miller foi lá para dividir com o goleiro. E deu sorte mesmo, mas deu sorte quem procurou a sorte. Então nós ganhamos com mérito. Esse é o meu raciocínio. Então eu tenho essa passagem do Toninho. Foi muito gratificante. Ele ficou até onde deu. Uma hora ele falou, Fernando, eu não aguento mais. Eu jogo uma para o 3. Eu estou usando o dinheiro do São Paulo, não estou correspondendo. Acho que agora olha isso. Eu fiz uma placa linda, uma placa e fiz uma homenagem a ele. E eu tenho uma extraordinária recordação dele, um jogador que marcou muito a história do São Paulo. Não, nossa, só. Do São Paulo, né? Então... Ele vem, né, presidente? Ele vem nessa história gloriosa do São Paulo, inclusive, com os jogadores mais velhos, né? Como foi o Sastre um dia, o Leônidas, o Zizinho, o próprio Gerson, né? Até o Cerezo, ele representa isso também, né? Exatamente, até o Jair. O único que não deu certo mesmo, que naquela vez não deu certo, foi o Didi, que o Didi veio, mas o Didi encontrou, segundo outros, não é do meu tempo, disseram que o Didi encontrou resistência do grupo. É possível. O Didi era lento, era um jogador pausado, o time era outro time. Bom, enfim, o fato é que a maioria... o Cláudio, do Corinthians, jogou no São Paulo. Cláudio Gustavo Pinho, Então existe uma certa tradição de jogadores que... Mas também não é meia dúzia, né? Você pega um e vê, e não pega com expectativa de que ele vai resolver seu problema, você traz ele para a experiência, como o Toninho. Vamos ver o que dá, Toninho. Se não der, um abraço, né? Presidente, o senhor a gente acha interessante, desculpa cortá-lo, mas é importante a gente pegar, né, essa linha de pensamento do presidente. O presidente leva sozinho a live e a gente fica tudo maravilhado aqui, né? A gente fica, cara, não quer perder, não é isso não, presidente. A gente não quer perder um pedaço do que o senhor fala. A gente quer aproveitar algumas deixas, porque o senhor colocou. O senhor vê o que o senhor fez para trazer o Miller, né? O DNA da história do Miller no São Paulo. O senhor está falando de um jogador que tinha 2 Copas do Mundo nas costas. O senhor vê, eu trouxe o Cerezo como uma experiência. Um homem de Itália, super conceituado na Itália, um homem com Copa do Mundo nas costas, né? Um jogador maravilhoso. Um dos maiores volantes que eu vi jogar, volante meia. A gente nem sabe o que o Cerezo era, porque ele era tudo, né, presidente? Ele era tudo. Então, assim, olha como é que o presidente, na época diretor, sabia trabalhar essas questões, né, presidente? Sabia trabalhar essas questões com jogadores. O senhor sabe que nós tivemos na festa de homenagem aos campeões mundiais, que o Marcos Bonechini organizou aí no próprio Morumbi. E o Cerezo, muitos falaram, o Zete falou, vários falaram, né? E o Cerezo, ele falando, ele chora, presidente. Ele, na hora de falar do São Paulo, como ele veio, né, para o São Paulo, a gratidão que ele tem. Cara, ele chora. Você pega um monstro sagrado. É por isso que a gente começa a falar aqui no Tricossauros, presidente, não dá vontade de voltar para o presente.
Eu quero que a minha máquina do tempo quebre lá em 1990, presidente. Porque não dá vontade de voltar. A galera que coloca aqui, me desculpe, gente, eu não tenho como colocar assuntos do dia a dia do São Paulo de hoje, meu Deus, diante disso que o presidente está nos contando, né? Diante dessas histórias ricas do São Paulo. É isso que gera a São Paulinidade. É isso que deixa a gente cada vez mais, se é que é possível, né, apaixonado pelo São Paulo Futebol Clube, viu, presidente? E foi perseverança mais que tudo. Quando você tem um objetivo, você não desiste no primeiro não. Você fica insistindo, você bola as situações. Eu fiz por necessidade mesmo. Eu queria que o São Paulo ganhasse. Gente. Eu fiz pelo amor ao clube. Eu queria que desse certo. Então eu me esforçava muito para que desse. E eu contei, eu não posso deixar de falar isso, senão depois eu vou escutar com os companheiros meus, como o Márcio Aranha, José Dias, o Calef São Francisco. Nós éramos o Ademir Scarpim, nós éramos uma equipe. Jorge Magalhães, cada um fazia uma coisa, então a gente tinha mais tempo de cuidar de outras coisas, né? Então, essa equipe toda é que merece todos esses elogios que você está colocando, porque nós andávamos em conjunto e não havia ciumeira, não havia nada, todo sábado uma reunião, e contávamos com 2 consultores da estirpe do Dr. Galvão e do Dr. Dalora. Era uma equipe, e um incentivava o outro, não desiste, vamos falar com ele, agora vai você então, fala. A coisa caminhou, mas tinha que estar presente no CT, é lá que se ganha o jogo. Se você ficar no Morumbi querendo mandar memorando, pode esquecer. O jogador precisa ver você. Contato. Sobre isso, presidente, Calef João Francisco societou, o Calef esteve com a gente aqui, sensacional, maravilhoso, Calef. A gente adora ele. Presidente, o Calef tem uma frase que toda live minha e vídeo eu falo. Jogador de futebol, se você não almoça ele te janta. Vocês almoçavam os jogadores lá, então, para dar tudo certo, presidente? Porque hoje em dia parece que é o contrário. Parece que os jogadores jantam, almoçam, tá tudo de ponta cabeça, presidente. Eu não sei se a gente almoçava eles, mas almoçava junto com eles, pelo menos. Nós dois nos almoçávamos, né? Porque havia uma cordialidade muito difícil de acontecer. Houve um momento, olha, para você ter uma ideia, quando o Leonardo voltou, que o Leonardo foi vendido para a Espanha e para o Valência. Passado um tempo, me ligaram dizendo, ele brigou com a presidência. Era difícil o Leonardo brigar com alguém, mas ele teve uma indisposição lá com o presidente Valência. Eles ofereceram para o São Paulo por 1 ano e já negociaram ele com o Japão. Então, aí perguntaram, você ainda quer o Leonardo? Eu quero ontem. Pode vir ontem aqui para assinar, para ele virar, entra no treino ontem mesmo. Aí ele chegou lá. Eu sentei com o Pimenta, eu falei, Pimenta, ele não sai dessa sala hoje sem assinar o contrato, porque esse jogador é um dos maiores jogadores que eu já trabalhei na vida. Aí conversa daqui, de lá, acertamos, voltou e foi campeão mundial, até quase que substituindo o Raí, porque o Raí não jogou o segundo jogo. O Léo jogou, foi extraordinário. Aí o Léo teve que ir para o Japão, quase chorando. E aí foi para o Japão, foi um sucesso no Japão, e depois foi para a Itália. E o Leonardo, eu falei, Léo, que pena, você vai embora. Até ele falou, eu vou lhe dizer uma coisa, seu Fernando. O que nós vivemos aqui, nessa época aqui, que nós somos bicampeões do mundo, foi um momento mágico. Palavras do Leonardo. Eu acho que nunca mais vai se repetir. Tomara que sim, mas eu acho que igual esse entrosamento aqui, eu classifico como um momento mágico. E vou torcer muito por vocês lá do Japão, porque eu não tenho como não ir, eu sou obrigado, fui negociado. Mas fica o meu coração. Depois ele voltou e já não encontrou esse momento mágico, ele voltou já com mais idade, ficou... Porque o Tele não precisava explicar nada. Nunca perguntei para ele por que o Léo não era meia esquerda. Ele jogava com uma qualidade, depois foi meia na segunda passagem. Falou, Fernando, vocês nunca me perguntaram, mas eu vou explicar porque eu sei que fica essa dúvida. Porque se ele for meia, ele vai ser marcado pelo volante deles, ele é uma franzina, vai levar pancada. Cada bola que o Zé quebrar, ele vai levar uma joelhada nas costas. O Léo fica aqui atrás, ninguém vai marcar ele aqui. Só que Pintado, Ronaldo, pegou a bola, vocês têm 2 opções, Leonardo e Valber. Vocês não saem jogando porque vocês têm dificuldade. Dá a bola para o Leonardo ou para o Valber, um dos dois está livre. O Léo sai jogando e não olha para trás, o Tele falava. Vai jogar, você passa a ser atacante. Então, ele me explicando isso, eu nunca perguntei para ele.
Falou, não, eu queria que o senhor entendesse, porque eu acho que fica essa sensação. Falei, não fica nenhuma, tudo que você está fazendo está dando certo, eu não quero nem saber dos detalhes. Ele falou, mas esse é importante, o senhor saber por quê que a gente, quando ele pôs o Cafu também para jogar de meia, e botou o Vitor, jogou inclusive lá a final contra o Bragantino. Para marcar o jogador do Bragantino e para o Raí ficar solto, para o Raí não ter que marcar. Ele falou, eu vou pôr ele lá, jogou o Zé Teodoro até naquele dia. E o Cafu jogou lá na frente. E o Cafu marcou o lateral do Bragantino, que chutava forte pra caramba, era um perigo. E o Tele falou, Raí, você tá solto, você joga. Cafu se vira. Gil Baiano. Gil Baiano. Então, o Tele comentou comigo antes do jogo, o que eu achava. Eu falei, eu acho que o que você fizer tá bom. Eu não tenho, como é que eu vou dizer que... Eu acho que se é a sua ideia, que o Zé Teodoro tinha tido um desgaste uma época conosco, que ele falou, mas eu concordo, porque eu concordo com você. O que você fizesse tem meu apoio. E você tem acertado sempre, não tem por que duvidar. Em Atibaia, isso, na concentração. Falei, vou orar muito para dar certo, mas eu vou acreditar que deu e deu. Né? E deu. Então o Tele passou de pé frio para um iluminado. Tudo que ele fazia dava certo. Pô. Verdade. Entendeu? E o ambiente ajudou muito, ele gostava dos outros diretores também, todo mundo se dava bem, toda sexta-feira tinha uma costela que a gente ia comer num restaurante ali perto, ele adorava a costela. Isso tinha um clima muito camarada, entendeu? Que passava do futebol, aí além. E tinha uma passagem também que entre engraçada, e hoje é engraçado porque na época não era tensa, né? Nós fomos jogar com o Flamengo, a final da Supercopa. Todo mundo deve lembrar, esse jogo foi histórico. Aliás, foram 2. Nós fomos para o Rio. Era outubro de 93. Ele já estava 3 anos no São Paulo. Fomos lá, e quando chegamos lá, a imprensa carioca, o Tele carioca, cercaram ele, massacraram ele. Você vai continuar ou vai desistir? Quer vir para o Flamengo? Quer isso? E ele entrou no vestiário tenso. E no jogo para começar, São Paulo e Flamengo. Aí o Moraci pegou o grupo que estava lá no vestiário e levou para treinar na sala do lado, que é enorme. O Maracanã tem uma sala de treino que é quase um society ali. E ele foi treinar a turma e fiquei eu e o Tele naquelas espreguiçadeiras que tem no vestiário, conversando um pouco. Eu falei, como é que você está um pouco nervoso, Tele? Tô. Sabe o que eu queria agora, presidente? Eu queria uma rede lá no meu sítio, embaixo de uma árvore, ficar lá descansando, porque eu vou explodir de nervoso. Mas, Tele, nós estamos... Então, mas tá ganhando, mas tá sofrendo, né? Nós sofremos, cada jogo é um sofrimento. Ele desabafando. Eu falei, Tele, mas nós vamos em frente agora, não dá para arrepiar. Eu falei, não, esse pessoal me pressionou muito, eu fico numa situação difícil. Eu falei, posso dar uma sugestão? Você diga que você fica. Depois, se você não ficar, não tem problema nenhum. Eu não vou criar problema, ninguém vai... Você diga que fica e se livra desses urubus todos aqui. Fala, vou ficar no São Paulo e ponto. Até quando eu quiser. Pronto. Você fica até onde você quiser, falei para ele. Você já está assim, nós não temos contrato, nunca teve. Era CLT. Fica até quando quiser. Nunca teve contrato, Tele. Bom, aí ele, na hora do jogo, ele muito tenso, eu peguei uma pastilhinha, né, um relaxante, e pôs na boca também. O que o senhor está tomando? Tele, isso é para aguentar o seu nervoso. Eu quebro meio Lexotan e tomo. É bom? Para mim porque eu consigo ver o jogo sem ter um infarto, né? Eu consigo. Ele riu um pouco, falou, mas o senhor não quer me dar metade? Eu falei, dou, lógico. Vamos experimentar? Dei metade para ele. Ele adorou o Lexotan. Acabou o jogo, aquela pastilhinha, eu estava muito melhor. Aí onde nós íamos, eu levava já o remedinho, né? Já punha até no lenço a metade e tal. Aí aconteceu um fato muito engraçado. Na época foi tudo tenso, jogar com o Flamengo 2-2, jogo histórico. Aí veio para o Morumbi, outros 2-2, pênalti. Ganhamos nos pênaltis, a bola bate na trave e entra, a deles bate na trave e sai. Nós estávamos iluminados, Bom, aí chegou no Mundial de Tóquio, eu convidei o Márcio Aranha para ir para o banco. Por quê? Porque o Márcio foi sempre muito introvertido, não aparecia quase, e fez um grande trabalho na negociação da premiação, etc., ajudou muito. Nós éramos uma equipe, gente, éramos uma equipe.
Eu falei, Márcio, você gostaria de ir para o banco? Não, mas você não vai para o banco? Você é o diretor? Eu falei, não, nessa altura eu delego para você como uma homenagem e tal. Ele ficou muito sensibilizado e foi. Só que eu aí fui para a arquibancada. Assisti em pé, inclusive. Não tinha lugar para nós, não. Nós ficamos em pé, no meio entre uma coluna e outra lá. Eu, Herman Koster, a turma do futebol. Tudo espalhado no estádio. Bom, chegou na hora do vestiário, para entrar em campo, o Tele ficou sem a pastilha. No jogo decisivo. O senhor já tinha acostumado ele com a pastilha. Acostumou! Aí o que ele fez? Acredite nisso, é uma história que agora é engraçada. Na época podia ser uma tragédia. Ele chegou para o doutor Bezerra, que era um pernambucano maluco de corrente, brincalhão, doido, varredo, era um médico. Doutor Bezerra, o seu Fernando me dava metade de uma pastilhinha que eu não sei nem o nome. Que era boa, porque eu ficava mais calmo. O jogo hoje é um jogo de muita tensão. Ah, é? Você quer se acalmar? Tá bom, deixa comigo, eu já te dou já. Foi lá, deu um remédio, ele tomou. Ele tomou e foi pro jogo. Quando ele o Raí faz o gol, repara na expressão do Tele, que tá um pouco estranho. Tá um pouco estranho. É verdade. Quando acabou o jogo, o Raí chegou para mim, falou, Fernando, não sei o que aconteceu com o Tele, porque no intervalo ele costuma ser duro, mexer com os brios, fazer... Ele parecia um pastor. Meus filhos, o Raí contando, meus filhos, vocês têm que fazer isso. Ficou todo mundo... Era o remédio do Bezerra, né? E era tão forte que ele foi... Nós fomos para comemorar na casa do embaixador do jogo. O Tele não conseguia chegar na casa, a cabeça dele caía no ônibus, né? E eu chamei o Bezerra, eu falei, Bezerra, o que você fez? Nós podíamos ter perdido o título, ele poderia ter caído do campo. Ele queria se acalmar. Eu acalmei ele. O Bezerra falava, você acalmou, ele matou o homem. Então são umas histórias que parecem mentira. Se você pensar, esse cara está inventando. Mas o Calef confirma, o Calef estava lá. E assim foram as coisas acontecendo. Mas é que nós estávamos com muita sorte, tudo que a gente fazia parece que estava certo. Mas quem trabalha tem sorte, né, presidente? Quem trabalha tem sorte, né? Quem tem qualidade, os jogadores, a categoria de base, né? As coisas funcionavam de uma maneira eficiente, funcionavam com qualidade. Jogadores que eram mais limitados se transformavam em leões. Você tinha o Ronaldo. Eu lembro do Ronaldão. O Ronaldão, quando chegou, era um cara limitado, um cara mais tímido. Virou um leão no São Paulo, virou capitão no São Paulo. Exatamente, uma moral tão grande. Tem uma passagem do Ronaldo bem rápida, que nós estávamos indo para o estádio de Tóquio, sair do hotel, e aquele silêncio no ônibus, todo mundo com uma bomba, né, uma pilha, indo para o campo. Aí o Ronaldo levanta, vai no meio do ônibus e fala, olhem aqui para mim. Ninguém vai pipocar hoje. Ninguém vai amarelar. Com o dedo em riste. Ninguém. Nós viemos aqui para ser campeões do mundo. Se alguém não quiser jogar, sai do time, mas não vai amarelar. Olha, até eu fiquei assustado com ele. Porque ele foi contundente. E eu falei, nossa, que liderança espetacular. Aí ele jogou o Stoichkov para cima, acho que aí mostraram. Lembra? Tá tonto até hoje. Quase quebrou uma chegadinha. E o Ronaldo se firmou como uma grande liderança. E um jogador que era considerado pesado, grosso, etc, foi recuperado, porque o Tele apostava nas pessoas, ele dava a condição, ele explicava, ensinava. Ele passava, depois do treino, chutando a bola na mureta, mais de meia hora. Batia e voltava. Para ele ter facilidade, porque ele tinha certa dificuldade de tocar na bola. Então, nada é por acaso. Isso. Tudo era trabalhado. O gol contra o Milan. Quando nós vimos o vídeo, vinha um vídeo da Europa toda semana com o último jogo do Milan. E nós assistimos lá comendo pastel, esse jogo do Milan. E o Tele parava o vídeo e falava, vamos ver uma coisa. Quando o time desce para um lado esquerdo ou direito, eles deslocam 8 jogadores. No meio de campo, bloqueia aquele lado. Não vai acontecer nada ali. Não adianta descer por ali que está bloqueado. Ele começou a treinar, virar o jogo da esquerda para a direita. Então ele pegava, depois do treino, o Cafu na direita e o Ronaldo Luiz, que era o lateral do jogo do Milan.
Ficavam cruzando bola uns 20 minutos, da linha lateral nessa linha, o tempo todo. E foi o que ocorreu no primeiro gol. O André Luiz vem correndo, a defesa do Milan começa a fechar em cima dele, ele não vai fazer nada ali. Ele manda pro Cafu de primeira. Agora, ele falava, quando a bola vier, tem que ter 2 na área. Era o Raí e o Palhinha. No caso, o Raí não estava mais, o Palhinha foi quem fez o gol. O segundo gol, o primeiro gol contra o Milan. Jogada ensaiada contra o Milan. Pelo Tele. Ele era muito observador. E ele falava, olha, o cara só corta para a esquerda. Aí ele pegava o nosso zagueiro e falava, você não dá a esquerda para ele que ele vai cortar você ali. E não dava outra. Então ele observava cada detalhe, o Tele era muito detalhista. Mandava o time reserva fazer a jogada igual o Milan fazia, para ir treinando o time. Então ganhou? Não é por acaso, né? É porque o homem era bom e trabalhava, né? Alex Prado, que noite, hein, Alex? Meu Deus do céu, irmão. Que a gente só faltei faz, pegar a pipoca ali e o Guaraná, Rony. É verdade. Eu tô aqui numa sala de cinema. Faça um filme, é verdade, com a riqueza de detalhes. O presidente falando, e eu tô aqui relembrando, vendo cada lance, eu relembrando dos treinamentos que eu via o Tele lá no CT executar. Quantas vezes eu com meu pai, a gente ficava ali na arquibancada vendo esses treinamentos. Tempo que a gente assistia, né, Alex? A gente podia entrar, podia assistir os ídolos, tirava foto com os ídolos. Oh, meu Deus do céu. Viu? Era muito bom, era muito bom. Isso é o São Paulo da vanguarda, esse é o verdadeiro São Paulo. E dói o coração. A gente, como São Paulino apaixonado, a gente fica revivendo essas coisas felizes, a gente se emociona. Por isso que eu não quero comentar o São Paulo atual hoje. Eu não quero. Vamos falar de coisa boa. Nós vamos o São Paulo não é coisa boa, é. sempre vai ser nas nossas vidas. Mas relembrar esses momentos gloriosos da época do presidente, eu não preciso falar nada. Hoje eu vou ficar quieto, hoje eu quero só escutar. O Garbini está mandando um abraço, viu, presidente? O Fernando Garbini aí está mandando um abração para o senhor. Garbini é muito querido, é o meu... É verdade. É o meu parceiro de Albert Einstein, inclusive, me ajuda em tudo que eu preciso lá. Ele é muito querido, eu falei com ele ainda hoje, por acaso. Ele é uma pessoa muito especial, o Garbini. Muito especial. E o que o Tele fazia também? Toda sexta, o último dia da semana, na sexta-feira, ele pedia para o Muricy levar o time de juniores treinar com o titular, para ele observar os meninos. E numa dessas, ele pinçou o Ronaldo Luiz e o Denilson. Com 16 anos, eles não estavam ainda estavam no juniores, ele pinçou os dois e mandou ir treinar com o titular. O Tele tinha uma visão acima da média, uma sensibilidade acima da média. Então, essa é uma das coisas. E nós criamos esse entrosamento com a diretoria de futebol e com a própria presidência, que era o Pimenta. O Pimenta ficava lá no Morumbi, ele não podia estar presente e voltar, era longe. E nós crescemos muito quando fomos para Barra Funda, porque nós ficamos, na realidade, mais independentes daquela pressão de torcedor, de conselheiro, que o Morumbi tinha, os conselheiros viviam lá, etc. E, de certa forma, não que fizessem mal, nem nada, mas eles ocupavam tempo da gente, que era útil, a gente precisava dar atenção para eles, para a educação, e deixava, às vezes, de estar dando atenção para o grupo. Então, ficamos melhor lá. Entendeu? Isso foi muito importante. Sempre um trabalho de equipe. É bom que se frise isso. Que o São Paulo é produto de nossa gente e nós fizemos parte dessa gente. E eu muito me orgulho de ter podido participar disso, né? Eu e meus companheiros, os quais eu homenageio aqui em público, todos eles agora. Maravilhosos. Flávio Marques, meu querido, que noite, hein? Que noite maravilhosa, hein, Flavião? A gente já está alcançando aqui quase 1h45, né? Isso. Também temos que dar um descanso para o presidente, um descanso para... As imagens vêm à mente, muitas pessoas estão falando da emoção dessa noite. A riqueza de detalhes, hein? A riqueza de detalhes, isso é mágico. Ô, presidente, o senhor tem isso gravado? A sua passagem, o senhor tem isso gravado em vídeo, assim, por exemplo, para guardar lá
Daqui 500 anos, o São Paulino poder estar assistindo essas histórias do senhor. Existe isso guardado, presidente? Não existe. Meu filho mais novo briga muito comigo por causa disso. Ele falou, pai, eu vou gravar, porque você vai morrer, eu não vou saber metade das coisas que você fez. Ele fica bravo presidente. Comigo. Eu falei, não fiz eu que fiz. Eu estava num grupo que fez. Nós esquecemos de colocar uma coisa que está na prateleira mais alta, além das conquistas, foi a restauração do estádio. A restauração do estádio foi uma restauração, não reforma. Ela está no mesmo nível maior, porque ela é perene, né? O time passa, mas na verdade a restauração do estádio é um capítulo à parte, dá para ter uma sensacional. outra... Não, o senhor vai nos permitir um tempo B aí, que a gente marca de acordo com a sua disponibilidade, porque tem tanta coisa aqui que o pessoal quer que o senhor fale, né? O senhor foi tão maravilhoso em falar tudo. Oi, presidente. Obrigado. Só uma pincelada. A restauração das arquibancadas, quando foi necessário, o Palmeiras nos ajudou, hein? Você tem uma memória fantástica. Se eu falasse isso, iam achar que eu estava mentindo. Foi quando teve a multa do Cafu, quando ele era aquela triangular, nós entramos com uma ação na FIFA. Levou um ano quase, mas acabamos recebendo 1 milhão. Dos 3 milhões que foi a transação, 1 milhão foi dado como multa pela operação, que era contra o Cafu, mas quem pagou foi o patrocinador. E eu peguei o microfone e liguei para o Vanderlei. O Vanderlei era o meu comparsa, vamos dizer assim, de rádio. Eu liguei para ele e falei, Vanderlei, mais notícia para você. Que foi agora? O patrocinador do Palmeiras acaba de pagar 2.000 metros quadrados de arquibancada. A gente se provocava, era uma guerra naquela época, a gente se provocava. Mas era divertido, né? Era divertido. Claro. Uma vez em... o presidente meu malvado, no bom sentido, favorito. Ô, presidente, o senhor me permite só, por favor, eu vou deixar um recado, porque eu não consigo ficar com papa na língua. O departamento de marketing do São Paulo tem que montar alguma coisa para entrevistar, para deixar essas entidades da instituição, esses nomes eternos da instituição, contando história. Isso tem que ficar guardado lá. E a gente vai lá no Memorial do São Paulo e fica passando vídeo do presidente contando história com fone para a gente. Isso acho que tem no mundo inteiro. Eu nunca saí do Brasil, viu, presidente? Mas pessoas me contam que isso existe, relatos históricos de momentos, de partidas, de jogadores. Essa história do senhor no carro com o Gerson, tricampeão do mundo, do senhor no carro com o Forlan, um cara com Copa do Mundo nas costas. Sabe assim, isso precisa ser guardado, isso é um documento histórico e não se abre mão de pessoas e de histórias como essas pouquinhas que o senhor nos contou de, meu Deus do céu, o senhor deve ter né? Só deve ter aí um trem de histórias para contar maravilhosas, e a instituição precisa disso. As novas gerações precisam saber que o São Paulo já foi competente um dia, que o São Paulo teve homens com a competência que o senhor teve. Eu não estou jogando confete porque eu quero jogar confete. É porque o senhor fez um trabalho para merecer essa consideração da instituição e da coletividade tricolor. É isso que acontece, viu, presidente? Você é muito gentil e generoso até. Passa até da conta, viu, eu diria. Mas, de qualquer maneira, eu vivi o São Paulo com muita intensidade. Eu aprendi muito com o Dr. José Douglas Dalora, que deve estar me ouvindo, porque ele me acompanha até hoje, é um grande parceiro. E eu devo muito a ele, porque nos momentos mais difíceis, falei, Dalora, nós estamos com uma confusão, uma encrenca, vem para cá. E ele nunca se negou, ele foi um extraordinário. Ele é um São Paulino extraordinário. O Flávio convive com ele, sabe bem do que eu estou falando. Então, pessoas assim, você não pode abrir mão disso. Isso aí é um acervo do São Paulo. De forma alguma. É um acervo, esses antigos dirigentes. E hoje mesmo o Conselho Consultivo mal e mal se reúne. Eu não vou ao CT há mais de 3 ou 4 anos. Nunca me convidaram para um café. Um café. Eu fiquei surpreso quando teve aquela coisa das lajotas das estrelas lá. Você lembra, Flávio, que puseram as lajotas? Sim, calçada... Eu fui calçada Caminho da dos ídolos. Caminho dos ídolos. Eu fui no evento e fiquei lá num canto com os jogadores. Tal. Aí o Ricardo Rocha me procurou. Falou, por que você nunca foi lá, porra? Nós estamos diretor de futebol, aí você não apareceu.
Falei, cara, eu nunca fui convidado para um café. Meu Quem tem que me chamar é o presidente, porque eu não posso chegar lá, vai dizer, o que esse cara está fazendo aqui? Porque eu tinha sido diretor, tudo pode ser um mal-estar. Não, deixa comigo, eu vou ver isso aí, que é absurdo, nós queríamos muito que você fosse lá, a gente almoça junto. Falei, então, se vocês me convidarem, eu vou. É o presidente que devia fazer isso, mas não tomou iniciativa, eu não vou fazer isso, porque eu acho que seria uma falta de educação minha. Bom, passado aí uns 20, 30 dias, ele foi demitido. Eu não creio que tenha sido, claro, por causa disso, não sei. Foi pedido. Mas o Ricardo Rocha foi muito importante também quando jogador. Sim, foi um grande parceiro. Claro. Foi difícil renovar o contrato dele. Aliás, quem me ajudou muito a renovar o contrato do Ricardo Rocha foi o Miller. Quando o Miller voltou, o Ricardo ele era do São Paulo, mas estava sem contrato e estava irredutível. O Miller fez um meio de campo extraordinário para renovar o contrato do Ricardo Rocha. É mais um detalhe que quase ninguém nunca vai imaginar que possa ter ocorrido. O Miller era muito... Presidente, o Valber, o senhor que trouxe também, não foi? Valber é outra historinha. Dá tempo de falar? 5 minutos? Dá, 3? presidente. Opa. É a história do pastel. Né? No meio do pastel daqui, pastel de lá, o Antônio Carlos foi negociado para a Espanha, para o Albacete. E nós ficamos desfalcados, era só o Adilson que tinha, e nós tínhamos uma excursão para a Espanha. E o Tele falou, nós precisaríamos levar um zagueiro, só tem o Adilson, vamos ter que improvisar. Então, se não der tempo, eu falei, bom, o que você sugere? Você tem alguém? No Rio tem um. Ele joga muito bem, é um grande, mas ele é indisciplinado, ele é uma peste. Eu falei, uma peste eu já estou acostumado. Você. Mais uma peste. Eu falei, Serginho, que é uma flechada a mais para São Sebastião, né, presidente? É isso aí. Ele falou, mas esse daí eu tenho uma fama. Eu falei, bom, quem é o cara? Valber. Eu falei, nunca ouvi falar. Onde é que ele está? Está no Botafogo com o Emil Pinheiro. Puta, ele conhece todo mundo, né, no futebol, conhecia todo mundo. Ligou para o Emil, o senhor quer que eu ligue para o Emil? Quem sabe ele empresta para a gente ir para a Europa. Pô, liga, ué, por que não? O que temos a perder? E o Emil Pinheiro atendeu. Emil, o seu Fernando está aqui, nós estamos precisando de um zagueiro que vendemos Antônio Carlos, um reserva, nós precisamos de um reserva, você tem um aí que você não usa. E aí queria para a Espanha, depois se der certo o São Paulo acerta, o que você acha? Ele falou, põe ele na linha, ele veio falar comigo. O que você quer? Ele jeitando o Emil, né? Eu falei, Emil, eu quero que você me dê esse cara que está encostado, aí você está pagando salário para ele e ele não está servindo para nada. Empresta para ir para a Espanha conosco, na volta a gente acerta o preço. Vocês acham que eu sou trouxa? Ele é um dos maiores jogadores. O Emil era danado. Ele é um dos maiores jogadores que tem aqui. Ele é um colosso. Eu não empresto, não. Vender, eu vendo. Mas nós não temos dinheiro, Emil. Então, não, eu quero 300 mil dólares, no caso. Eu falo dólar porque a moeda de referência, né, tem que pegar alguma. Né? Eram 300 mil dólares. Eu falei, não, nós não temos dinheiro. Só você parcelar em 10 vezes. Não, você tá louco? 10. 10 não. 6. Fechado. Eu falei, manda ele para apresentar ele aqui amanhã. Aí eu não sabia quem era o Val, mas o Tele falou que ele era bom, pô, né? Tá vendo? Aí, quando foi na excursão, ele ficou no banco, mas ele entrou na lateral direita por uma contusão, não sei quem, acho que alguém se machucou lá, o Valber entrou, arrebentou com o jogo contra o Atlético de Madrid. Eu falei, Tele, porra, não, eu falei pro senhor que ele era bom. Eu falei, mas ele é ótimo, porra. O Valber é extraordinário, entendeu? Aí veio o Valber. E nós fomos ficando mais fortes, cada vez mais. Toninho Cerezo, Valber, Leonardo, começou a ficar difícil, né? Cafu. O time era mágico, né? Como dizia o Leonardo. Então, desculpe eu ter me alongado tanto. Que é isso. Eu fui um pouco prolixo. Meus filhos vão brigar comigo. O senhor não foi absolutamente nada, prolixo. O senhor relatou com uma riqueza. É por isso que eu vou ser repetitivo nesse sentido. O São Paulo precisa ter esse arquivo do seu Fernando, como tem que ser arquivo do seu Dalora, tem que ter arquivo de todas essas pessoas ilustres do São Paulo. Isso tem que estar arquivado para a história do São Paulo. Né? Todas as histórias que eles quiserem contar. Tem que estar guardado lá no... Né, presidente? Eu acho que sim. O Dalora tem histórias fantásticas. O Flávio sabe disso. Então... O Flávio até queria que ele fosse participar do programa, mas ele é muito introvertido. Eu sou um pouco menos. E aí ele tem histórias maravilhosas. Ele viveu muito histórias. Fazer
começar a falar. Depois que ele pega no breu, é duro parar. A gente tem o presidente Fernando, na época, como diretor de futebol, ele teve 23 títulos em 4 anos. E eu não estou falando titulinho, eu estou falando título, é título de tamanho, é título de, né, de corpo. Então, assim, isso não é sorte, isso não é, foi sem querer, isso não é por acaso, não existe como ganhar os títulos que o São Paulo ganhou com o Tele Santana, com o Dr. Fernando, com o Calef João Francisco, né? Com o professor Moraci Santana. O professor Moraci Santana, nós estávamos comendo pernil antes do jogo do Corinthians, viu, presidente? Estava eu, Alex Prado e Fernando Benincasa comendo pernil. O professor Moraci passou andando, correndo para ir para o estádio, a gente puxou ele para tirar uma foto. Então, assim, uma figura maravilhosa, competente, gigante. Assim, o São Paulo tem esse lastro, né? Lastro de gente competente. Eu, desde criança, acompanho, como o Alex acompanha, como o Flavião acompanha, e a gente sabe dessa riqueza, né? Dos homens e dos nomes que compõem essa história, viu, presidente? A gente queria agradecer demais o senhor pelo seu tempo por essa noite. E assim, o pessoal quer que o senhor escreve livro, eu quero que o senhor faz vídeo, o senhor só vai se virar aí agora para arrumar esse arquivo para a gente, porque a nossa live vai estar salva lá, né? Então a gente tem esse arquivo do senhor, né? Então, Flávio Marques, meu querido, eu queria agradecer você também, você, por gentileza, né? Eu não quero mais tomar o tempo, é claro, né? do presidente, do Flavião, do Alex, se é que isso chama tomar tempo, porque, olha, eu estou encantado aqui, e o sono já foi embora, a adrenalina ativou, agora para dormir, eu vou pegar o remedinho lá que o senhor deu para dormir. Toma só meio que já melhora. Não pega o do Bezerra, senão você acorda domingo. Mas, olha, é um orgulho para mim ter participado e ter São Paulinos raízes como vocês são, que isso faz falta hoje. Aquele que só quer o resultado imediato, não tem paciência. O próprio Tele não ficaria tanto tempo se nós fôssemos aceitar as pressões. Teve uma época que chegamos a perder 5 partidas seguidas e queriam degolar o Tele. Chegaram a degolar. Eu ficava na porta do vestiário, eu falei, não precisa nem entrar para entrevistar ele, porque ele não vai sair. Não adianta, depois nós conversamos. Era assim, foi pressão forte. Inclusive dentro do clube. Também não pensa que tudo foram flores, mas a gente enfrentou. De qualquer maneira, enfrentamos esses momentos adversos. Gente, muito obrigado, Deus os abençoe, e obrigado pela paciência de quem me escutou tanto tempo, um pouco prolixo, mas eu acho que é o único jeito também de falar, são anos e anos, falar em uma noite é difícil, né? Obrigado, gente. Muito obrigado. Alex Prado se despedindo, né, do nosso querido presidente, Alex. Só queria agradecer a oportunidade, Rony, Flávio, presidente Fernando. Eu gostaria de encerrar essa live aqui com uma frase que ela me marca muito e o presidente conhece bem. Servir ao São Paulo e nunca se servir dele. Isso, da Lora que me passou, começou com ele, e eu adotei também, porque é a imagem muito que bonito. O São Paulo precisa. Muito obrigado, Oscar, você está me mandando um abraço, retribuo. Você é muito querido, você e o Dario mudaram a história, vocês mudaram o São Paulo de patamar, Oscar. Eu tenho muito orgulho de ter participado com vocês e ter feito parte, junto com vocês, da nossa história. Parabéns para você, Oscar. O Oscar, eu brigava com o meu pai, no bom sentido, viu, presidente? O meu pai falava que o maior zagueiro da história do São Paulo era o Mauro Ramos de Oliveira, né? Que meu pai era apaixonado pelo Mauro. Não, é Oscar. É o Oscar, é o Mauro Ramos, é o Oscar. Enfim, 2 grandes nomes. O Oscar, um parceiro também, gigante. Flávio Marques, meu querido, agradecer você demais, irmão, pela essa oportunidade, por você estar aqui com a gente, né? As suas despedidas também, por gentileza. Bom, eu que agradeço o convite por ter participado hoje, eu agradeço o presidente Fernando por todas as histórias que acho que nos emocionaram e que a gente percebe que o presidente também se emociona ao relembrar. Eu acho que isso é algo que falta hoje quando se trata essa emoção, essa dedicação genuína, não se percebe hoje. Muito obrigado, presidente. Alex, boa noite. Rony, boa noite a todos os que nos acompanharam essa noite histórica. Presidente, obrigado. Saúde sempre para o senhor, realizações,
A gente é muito grato, viu? Toda a coletividade tricolor é Obrigado. extremamente grata, o senhor sabe disso, e é sempre importante saber disso, né? A importância que o senhor tem para a gente, a importância que o senhor tem para a história do São Paulo, e isso vai seguir pelo resto dos tempos. Daqui a 500 anos, quando o Alex estiver com 556 anos, ele vai estar falando desse momento, dessa live aqui com o presidente, uma satisfação gigante poder estar com o senhor. Mandar um abraço para o Palma, hoje é aniversário do nosso querido Sebastião Palma, mandar um abração para ele também, né? Sem dúvida. E, sem presidente, dúvida. mais uma vez, muito obrigado, satisfação gigante ter o senhor nessa noite aqui do Tricossauros, viu? Obrigado, Rony. Não teria nada se não tivesse o apoio de gente como vocês. Tem muita gente ainda como vocês lá que me deram sustentação, eu agradeço a todos. Muito obrigado, querido. Fique com Deus, uma boa semana para o senhor. Flávio, um grande abraço, e Alex, grande abraço. São Obrigado. pessoas assim que fazem a história do São Paulo, hein, gente? As gerações novas precisam saber, conhecer a história do São Paulo e ver o tamanho que tem o nosso amado tricolor. Tricossauros na área, terça-feira, 20 horas. Grande abraço e tamo junto, gente. Obrigado, gente. Tchau. Tchau, presidente. Tchau.